Lucas. Bom dia. Olá, Priscila. Tudo Bom jóia? dia, professor. Tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Ótimo. Primeiro, obrigado aí de estar aqui dividindo esse tempo com a gente. A gente tá querendo criar mais esse canal para mulheres, mesmo dando mais voz para as mulheres. A gente entende que a mulherada tem uma visão diferente para o esporte e eu entendo que é importante ouvir a voz de vocês para dar mais sensibilidade para a gente e que a gente possa somar essas visões, né? A visão do homem com a visão da mulher e a gente ter uma visão mais completa, né? Isso tudo. Então, obrigado aí por estar compartilhando isso com a gente. Muito obrigada pelo convite, professor. Me sinto lisonjeada. É muito bom que você abre esse espaço para as mulheres também, né? Para que as meninas aí possam acompanhar a história de mulheres faixa pretas. Então, estou grata. Estou um pouquinho nervosa, é a minha primeira live, Fica mas vamos tranquila. lá. Vamos tentar fazer um bate-papo de forma natural, espontânea. Então, sinta-se à vontade. Tem nada de certo ou errado. A ideia é conhecer você mais, até, né? Tá Poder falar um certo. pouquinho da tua história, tá bom? Tá Fala bom. pra gente um pouquinho, fala um pouquinho pra gente primeiro, como é que está sendo esse momento dessa pandemia aí nos Emirados Árabes, né? Como é que vocês estão, tá a rotina de vocês nesse momento? Então, aqui eu moro em Dubai. Então, em Dubai, até ontem, para poder sair de casa, você tinha que aplicar um link online, pedindo permissão à polícia, para poder ir comprar coisas necessárias. Ou, no caso, poderia ir para o hospital só em caso de emergência. Fora isso, você não conseguia sair de casa. Ah, também poderia ir para sacar dinheiro em caixa. Aí você tinha que preencher esse link com o horário que ia sair de casa, seu endereço, o endereço de onde você ia, o horário que ia votar e esperar a aprovação da polícia. Se eles aprovassem, você podia ir, se não, não podia ir. É obrigatório o uso de máscara. Se for pegue sem a máscara, R$ 1.000. 1.000 dirham, que é igual a reais, né? R$ 1.000 a multa. E a partir de hoje flexibilizou mais. De hoje a gente já pode sair sem pedir a permissão, mas só pode ficar até 3 horas fora de casa. Pode praticar atividade ao ar livre durante 1 hora. Não pode estar em grupos com várias pessoas. Receber visita em casa também não pode ser mais de 5 pessoas. E aí estamos seguindo, né, as regras. E já estamos na 6ª semana de quarentena. E teste, eles estão fazendo teste com toda a população ou só quem apresenta sintomas? Então, na verdade, que se você quiser fazer o teste, eles têm uns drive test, que você chega de carro lá e faz o teste. Só que se você não apresentar sintomas, você tem que pagar. Agora, para entrar em mercado, entrar em empresas, eles checam a temperatura, né? Porque caso você esteja com a temperatura alta, já que é um dos sintomas do corona, se tiver com com a febre alta, eles pedem os outros exames. Entendi. É isso. Mas eles fizeram E bastante teste aqui. entendi. E o que é que você está. Qual é a reflexão que você está tirando, Priscila, desse período? O que é que você está analisando, a gente, enquanto ser humano, quais são as lições que você está tirando desse momento, de estar em casa? O que é que você está refletindo aí sobre esse momento? O que é que você acha? Qual é o recado que o planeta está dando para a gente aí, né? Então, eu tenho ficado em casa, eu tenho treinado todos os dias, 2 a 3 vezes ao dia, porque acredito que é importante eu manter pelo menos o meu preparo físico para quando voltar os treinos. Então, assim, minha rotina de treino me mantém bastante ocupada. E o que eu reflito sobre a situação é que a gente começa a dar mais valor às relações pessoais, né? Eu tô sozinha, 6ª semana isolada, sem contato físico com pessoas. Então, estou sentindo muita falta de trocar porrada, estou sentindo muita falta de conversar com meus amigos de jiu-jitsu, estou sentindo falta das minhas alunas, do meu trabalho, de ter esse contato, sabe? Que a gente está numa era que a gente usa muito a tecnologia para se comunicar com as pessoas. Eu utilizo bastante para me comunicar com minha família, com meus amigos que estão no Brasil.
Só que, mesmo assim, é importante essa relação ao vivo, sabe? Você ter contato físico com pessoas. Fora isso, eu acredito também que tá fazendo a gente refletir sobre a solidariedade, né? Porque, assim, algumas pessoas não tinham pessoas próximas passando por necessidade, com dificuldade até então. E hoje a gente vê muita gente próxima, né, passando por dificuldade porque não está podendo trabalhar, porque está sem salário. E eu vejo meus amigos se mobilizarem, sabe, de um ajudar o outro. Pô, tá precisando de alguma coisa, entre em contato, a gente se ajuda, né? E a importância do meio ambiente, né? Pelo menos eu tô sentindo muita falta de estar ao ar livre, de sentir a natureza, de estar em contato com a natureza. Então é isso. Eu espero que sim, que as pessoas tirem uma lição, né, boa disso tudo que está acontecendo e comecem a olhar mais para o próximo, né? Tomara. Bacana, legal. Você tá morando há quanto tempo aí, Priscila, nos Emirados? Eu tô há 4 anos e meio. 4 e meio. E como que foi essa trajetória até você chegar aí? Como que isso foi acontecendo? Então, quando eu ainda era, desde faixa branca eu queria ser professora de jiu-jitsu. Eu já tinha certeza que era aquela minha profissão, né? Na Então, eu branca? olhava Branca? na branca. Eu não queria ser só atleta, eu queria ser professora. Eu já tinha certeza que era isso que eu queria para minha vida. E porque o jiu-jitsu me mudou completamente, assim. Quando eu encontrei o jiu-jitsu, eu estava numa fase que eu bebia muito, eu usava drogas, eu não tinha eu tinha perdido aquela perspectiva de vida, sabe? Do que eu vou fazer no meu futuro. Eu tinha perdido isso, por causa de problemas familiares e tal. E quando eu encontrei o jiu-jitsu, aquilo me trouxe uma coisa de caramba, é isso que eu quero para minha vida. É isso aqui que eu vou me dedicar. Tanto que desde a branca eu comecei a treinar 2, 3 treinos por dia, comecei a competir logo com 3 semanas, todo campeonato eu ia. E eu queria realmente viver aquilo, assim, ter aquilo na minha vida como minha profissão. Apesar de meus amigos e minha família achar que era loucura. Na época, todo mundo dizia, a cara doida. É impossível viver de jiu-jitsu. Não, eu vou viver. Então, eu olhava a revista Grace Magazine e eu via que tinha gente vivendo de jiu-jitsu. O projeto aqui tem um pouco mais de 10 anos, né? E no início, eu era azul. E eu lembro que eles pegavam meninas faixa roxa. E aí eu, caramba, quando eu for faixa roxa, eu vou aplicar, eu vou tentar ir. Porque eu via que tinha pessoas que eram de comunidade pobre, assim como eu, e que estavam vivendo bem de jiu-jitsu. E eu lembro que eu falava assim para minha mãe, mãe, eu vou mudar a sua vida, eu vou lhe dar uma vida melhor por causa do jiu-jitsu, eu vou para fora, eu vou ganhar dinheiro com jiu-jitsu. E eu acreditava muito nisso. Quando era na roxa, eu apliquei realmente. Eu mandei um e-mail, eu apliquei para vir. Só que, quando eu recebi de volta o e-mail, na época era o Carlão. Ele mandou de volta um e-mail falando para mim da entrevista. Eu tinha falado para o meu pai, né, sobre a oportunidade, sobre que eu queria vir. E meu pai foi pesquisar para o país. Aí meu pai falou, filha, você tá louca, o país é muçulmano, é muito longe. Se acontecer alguma coisa com você, eu não vou poder fazer nada, você vai estar sozinha, eu não tenho dinheiro para ir buscar. Então aquilo me deu um receio, porque assim, eu não tinha saído de Recife para morar fora ainda. Era realmente um país longe. Eu não conhecia bem a cultura na época, o projeto estava iniciando, tinha poucos brasileiros. E o meu medo era esse, de tipo, e se acontecer alguma coisa comigo? Meu pai já deixou claro que eu vou estar sozinha, não vai ter ninguém para me ajudar, minha família não tem dinheiro. Aí eu dei um passo para trás, eu disse, não, não é a hora. Se eu tiver que ir, vai ser depois, não é a hora. Aí, desisti assim, naquele momento. Eu continuei treinando, entrei na faculdade e tal, na faixa marrom. Eu fui para São Paulo lutar um campeonato brasileiro, eu fiz uma rifa para ir lutar um campeonato. E quando chegou lá, eu decidi que não ia votar. Eu disse, daqui eu não voto. Aí liguei para minha família, liguei para o meu emprego e disse, não, não vou votar, vou ficar em São Paulo. Eu estava, assim, muito crente que eu ia conseguir um alojamento para morar, eu ia conseguir patrocínio, porque eu estava em São Paulo, tinha campeonato demais. Não foi bem assim. Tinha alojamento nas academias, mas era para homens, não tinha para mulheres. As academias me davam bolsa para treinar, falavam que me ajudaria para pagar a competição, mas eu não tinha alojamento. Então eu vi que eu tinha que arrumar um emprego, né? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Arrumei um trabalho, fui morar numa república com 23 meninas de várias cidades do Brasil que estavam em São Paulo estudando ou trabalhando. E aí
Comecei a trabalhar, aí fui para uma academia que era mais próxima da minha casa, que era a academia do Dida, que eu fui muito bem recebida. O Dida me deu muita força. Eu passei um perrengue assim em São Paulo, de não ter grana para comer, o cara me ajudou. O emprego que eu tava, a grana não dava, ele me arrumou um emprego melhor. E aí eu fiquei 2 anos em São Paulo e esse professor, o Dida, ficava falando para mim, daqui você vai para fora. Eu não vou deixar você voltar para Recife. Inclusive, ele é de Caruaru. Ele era de Caruaru. E ele foi para São Paulo novo, começou a treinar jiu-jitsu e vivia de jiu-jitsu em São Paulo. E ele falava assim para mim, às vezes eu chegava triste, pô, tô com saudade da minha família, não sei o que. Ele, não, daqui você vai para fora, eu não vou deixar você voltar. Aí primeiro eu tava com um projeto de ir pro México, tava tudo certo para ir pro México, passagem comprada, tudo. E aí esse projeto deu errado. Aí eu, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha largado emprego, tudo para ir pro México, passagem comprada. Um mês antes o projeto deu errado. Aí eu, caramba, e agora? Aí acabou que, de novo, apareceu a oportunidade. Uma amiga me falou que estava precisando de faixa preta aqui. Eu estava no Chile na época. Estava morando no Chile, eu tinha ido para o Chile, mas estava difícil também aí, porque eu não conseguia... Para trabalhar no Chile, você tem que ter o visto, né? Visa permanente. Demora muito a ficar pronta. Então, eu estava aí esperando a visa ficar pronta, que é visto, né? O visto ficar pronto. Apareceu a oportunidade de trabalho, mas eles não podiam me contratar porque eu não tinha esse visto. E aí, então, eu dava seminário, dava umas aulas, mas não estava conseguindo me fixar no trabalho por falta do visto. Até tive uma boa oportunidade de trabalhar na UFC lá, mas eu não tinha o visto. Aí, conversando com essa minha amiga, ela me falou que estava precisando de faixa preta aqui. Aí eu, vou ver. Vou botar o currículo para ver. Aí eu botei o meu currículo. No dia seguinte, eu recebi um e-mail já falando da entrevista, que já seria no outro dia. Foi tudo muito rápido. Eles olharam meu currículo, aí falaram, aí mandaram um e-mail, entrevista amanhã, tal hora. Aí eu fiz a entrevista, e aí eu passei, ela falou, agora só espere, só olhe seu e-mail todo dia, porque vai chegar o contrato, vai chegar o visto e a passagem para vir. Aí eu vim. Depois quer ver, a primeira vez que eu apliquei, eu era faixa roxa, foi em 2008. Eu vim em 2015, de preta. Já de preta. Eu falo bastante, né? Não. Isso aí, a mulherada, a gente já é preparado já, né? Já é uma característica das mulheres, né? Falar mais mesmo, né? E me chamou a atenção você dizer que já desde a faixa branca você já tinha isso na sua mente já, né? Você já estava Já. decidida que era um caminho para você, que era uma oportunidade para você. Já. Você falar que o jiu-jitsu também mudou muitos hábitos na tua vida, né? Então, a gente já começa a ver o jiu-jitsu de uma visão mais ampla, né? Não somente como uma arte marcial que ensina defesa pessoal ou técnica, mas que traz novos hábitos, novos valores para as nossas vidas e muda, e a gente muda realmente, né? A forma como a gente quer viver uma vida mais saudável, né? Procurar hábitos mais saudáveis para a vida da gente, né? Eu lembro que quando você esteve aqui em Recife, que você deu algum seminário, algumas meninas elogiaram muito a tua metodologia de ensino. Falaram assim que ficaram bem impressionadas com a tua didática de aula. Como é que você construiu essa metodologia, Priscila? Então, é que quando eu era branca, eu já tinha isso de que eu queria ser professora, né? É porque eu pensava assim, o jiu-jitsu me mudou minha vida, me transformou. Então, eu quero fazer isso com outras pessoas, sabe? Então, desde a branca, eu tinha essa sensação de que não, é aqui, a minha missão vai ser transformar a vida de outras pessoas também, através do jiu-jitsu. Eu quero isso para minha vida, eu quero viver disso, é isso que eu gosto de fazer. Então, desde a branca, eu fui prestando muita atenção na didática dos professores. Apesar de ter sido formada de branca a preta pelo DECO, pelo André Félix da Kesen, né? Eu sou formada pela Kesen. Apesar de ser formada por ele desde da branca a preta, eu pegava treino também do Gordo, do Zebu, de Latuf, Júnior Show. Eu pegava treino da galera geral, porque eu visitava muitas outras filiais e também teve uma época, por exemplo, que na academia de Deco tinha o treino do Gordo, o treino de Zebu e o de Deco. Eu pegava os três, porque eu pegava 3 treinos por dia, entendeu? Então, eu tinha um contato com várias didáticas diferentes. Porque apesar de todo mundo ser formado na mesma equipe, cada um tem seu jeito de ensinar. E aí, na Roxa eu fiz um projeto social com um amigo, chamado Projeto Arena Livre.
que era um projeto social para uma comunidade de Setúbal, sem fins lucrativos, que era justamente para usar o jiu-jitsu como ferramenta, né, de mudança na vida das crianças e adolescentes. O projeto era para crianças e adolescentes. Para tu ter ideia, isso foi em 2008, eu fazia chamadinha, tinha tipo assim, só pode faltar 25% das aulas ou tá fora. Eu olhava o boletim da escola, tinha que ter uma boa disciplina, porque a gente usava o jiu-jitsu para disciplinar, ajudar na construção deles como pessoas. Era muito mais do que competição. Apesar deles competirem, o propósito era outro. Tem umas meninas árabes falando, Hi, Habibti. Das meninas É? árabes me mandando Aham. mensagem. Que massa, que Então, massa. e Pode aí, responder. aí, deixa eu voltar ao raciocínio. Assim, aí na faixa roxa comecei a dar aula. E eu vi que eu gostava de quebrar técnica. Eu via que para criança, principalmente as menores, era bom quebrar a técnica. Como é que fazer isso? Na hora do aquecimento, fazer os movimentos com o corpo, os mesmos movimentos que vai utilizar na técnica do dia, né? E aí eu comecei a usar isso, só que eu não tinha tanta experiência, mas eu via que dava certo. Eu, caramba, eles aprendem mais rápido assim. Aí comecei a trabalhar numa escola com criança de 4, 5 anos de idade, que eram menores. E aí eu tinha que me, tipo, de como dar aula, como fazer eles aprenderem. Apesar de eles não aprenderem perfeitamente a técnica, eu queria que pelo menos eles sentissem ali como era a luta e tal. E aí eu sempre gostei muito, quando eu gosto de uma coisa, eu me dedico, né? Eu gosto de me dedicar. Então eu procurava, pesquisava, né? Perguntava a alguns amigos, dicas e tal. E aí, quando eu fui para São Paulo, ali para mim foi assim, a hora que deu aquele clique, caramba, isso aqui vai ser o que vai me ajudar na metodologia. Eu treinei com um cara chamado Vinícius Giroldo, era aluno do Dida. E as aulas dele, ele quebrava as técnicas. Só que todo dia, independente de qual era a técnica que ia passar, ele ia e quebrava e fazia o aquecimento voltado à técnica. Eu, caramba, é isso, ó, ele tá me mostrando que tem mais possibilidade do que o que eu faço. Que é só eu usar a mente, que toda técnica eu vou poder fazer uma quebra. Eu tenho como fazer essa quebra. Aí eu comecei a usar isso. Então, quando eu vou passar uma técnica para as alunas, eu quebro a técnica antes, entendeu? Eu acho que foi isso que as meninas falaram do... Explica um pouco melhor, assim, como é essa quebra que você faz. Por exemplo, se eu vou fazer armlock, a aula hoje vai ser armlock da guarda. É porque eu trabalho mais com criança, né? Então, assim, no cenário de criança, a criança tem uma certa dificuldade de como vai mover o corpo, né? Por exemplo, a fuga de quadril do armlock não é a mesma fuga de quadril que a gente faz no aquecimento. Você não pode virar o quadril, você não pode tirar o bumbum do chão, né? Você move o corpo para lateral. Aí eu faço um exercício que a menina vai começar com as costas no tatame, de frente para uma parede, vai botar uma perna levantada, um pé no tatame, vai virar pro lado, para olhar para outra parede. Para ela se acostumar com esse movimento, entendeu? Na hora que ela for fazer a técnica, ela já sabe qual é o movimento que ela tem que fazer com o corpo. Porque aí eu digo, olha, aquele movimento que você fez no aquecimento, eu quero que você faça agora. Bota o pé no quadril e vire seu rosto pro outro lado, pro lado esquerdo ou pro lado direito, entendeu? Não sei se deu para entender. Mas Bem, funciona muito. Funciona muito. legal. Eu acho que foi isso que as meninas falaram do seminário, dessa quebra de técnica. Com criança, eu uso muito jogo, porque para criança a gente tem que fazer uma aula mais lúdica. Então, eu utilizo bastante jogo com as pré-técnicas, com a quebra de técnica ou com a técnica também. E criança gosta muito de challenge, né? De disputa. Uma coisa que eu faço, que eu vejo que funciona muito é, por exemplo, eu quero que eles trabalhem armlock na guarda para ficar automático. Eu coloco um tempo, eu faço as duplas, aí coloco um tempo, vamos lá, 2 minutos. Vai fazer armlock na guarda e o parceiro vai contar quantos você fez. Quem fizer mais vai ter uma surpresa. Então, isso faz com que eles se concentrem em fazer. Eles não tiram a atenção de ficar brincando. Não, eles querem fazer. E aí ainda digo assim, fizer errado, eu zero. Aí eles se preocupam em fazer certo e rápido. Facilita de pegar a técnica, entendeu? É isso. Aí tem outras coisas também, mas aí é sempre
Eu sempre vou, Mas quando aí eu faço uma só aula, com seminário, né? Só levando o seminário que vai saber como é. tem Mas, muita coisa. mas a mulherada elogiou bastante você. Eu tô vendo aqui várias meninas falando, elogiando você aqui, a Suelen, faixa preta da ZR, a sua Tainá, a Carlinha, faixa roxa, um monte de mulher aqui, falando um monte de coisa aqui, elogiando você Que e massa, falando você é a menina. que bom. E, e eu acho que você pode hoje também observar, Priscila, você consegue ver também o quanto que o jiu-jitsu feminino cresceu também, né? Desde quando você começou até agora. Você percebe tanto um quantitativo maior de mulheres, quanto um perfil de mulheres diferente também, treinando. Sim, com certeza. Quando eu comecei a treinar, tinha a maioria, a maior parte da minha vida no jiu-jitsu foi eu sozinha de mulher treinando, né, no tatame. Tinha algumas meninas que vinha, que ia, tipo assim, fixa, que sempre tava ali treinando, era eu. Então, a maioria dos treinos só tinha eu de menina. Na época, era difícil você ver uma academia com várias meninas, né? Campeonato. Na branca, eu tinha luta. Na azul, já comecei a lutar com as meninas que era categoria acima. Vários campeonatos eu tinha que lutar com meninas na categoria acima, porque minha categoria não tinha. Na roxa, ficou mais difícil ainda. Na roxa, eu lutei... Eu não lembro de ter lutado em Recife, na roxa com mulher. Só com homem. Na roxa já ficou mais difícil de ter luta. Aí na marrom já teve luta. Tinha as meninas, eu lutei com a Sueli, lutei com. Teve um campeonato que tava eu, Amanda, e tinha uma outra menina que era no André Galvão e tava de férias. Mas era difícil. A gente fez. Acredito que a gente fez a primeira luta de mulher faixa marrom de Recife, na época. Eu e a Suelen. Até então eu nunca tinha visto mulher faixa marrom lutando em Recife. Na preta, eu fiz também, eu participei do campeonato, que foi o primeiro campeonato com mulher faixa preta lutando em Recife. Até então não tinha menina faixa preta lutando em Recife. Então, de lá para cá, você vê que tem campeonato que tem categoria com várias meninas. Campeonato faixa roxa com várias meninas, faixa marrom. Eu já saí de Recife para lutar em João Pessoa, de não ter luta, lutar com menino. Saí de Recife para lutar em Natal, não ter luta. Já fui até Rio e São Paulo, na época, às vezes não tinha luta na minha categoria, eu tinha que subir. Eu já lutei um CBJJ, brasileiro da CBJJ faixa marrom, que eu era categoria leve, não tinha ninguém, eu tive que lutar de médio, saca? E hoje, quando você olha, você tem luta, sabe? Não se compara ao número de praticantes masculinos, né? Nas categorias masculinas tem mais, mas deu uma... aumentou bastante a quantidade. E a gente Tá, tem tá muitas crescendo, academias né? está crescendo. Tem muitas academias hoje que oferecem aulas voltadas para mulheres, só para mulheres. Isso é muito bom, porque tem mulher que não quer treinar com homem. Eu, particularmente, não ligo. Eu gosto de treinar com homem. Não tenho problema nenhum de estar no tatame e só ter homem. Mas eu preferia, óbvio, que tivesse um monte de menina. Mas até hoje, o treino que eu faço aqui nem sempre tem mulher para treinar. A maioria das vezes eu treino com homem. Mas tem mulher que não quer treinar com homem, sabe? Sim. Tem mulher que... Tem menina, por exemplo, menina mais nova, que ainda tem pai que não quer que ela esteja no tatame cheio de homem. Quer que tenha pelo menos algumas mulheres. Entendeu? E o treino feminino também você consegue fazer uma aula totalmente voltada para as mulheres. Sabe? Para o que a Sim. mulher gosta, o que é que ela quer aprender. Sabe? Ela se Sim. sente menos, acho que também mais solta, menos tímida de estar ali, só tem mulheres. Sim. Então, eu vejo uma melhora e eu acredito que daqui a uns anos ainda vai estar melhor, porque Legal. ainda tem um problema da premiação. Tem muito campeonato que a premiação feminina é menor, mas eu acredito que isso vai mudar daqui a alguns anos, né? Esse problema da premiação. Porque imagina, na minha época não tinha nem premiação. Na época que eu era competidora, que morei em São Paulo, para mulher era muito difícil ter premiação, né? Campeonato de Recife, então, eu ficava enchendo o saco de Beto Tartaruga, pedindo qualquer coisa. Uma bolsa, um kimono, coloque qualquer coisa pra gente, porque pros meninos tinha, pra gente não. Eu entendo o ponto dele como um empresário, que ele falava, não tem, porque não tem menina, não tem, sei lá, a quantidade é pequena. Só que a gente gasta o mesmo valor. Eu treinava tanto Sim. quanto os homens, pagava a mesma inscrição. E fora que como é que a gente vai chamar mais meninas se não tem premiação?
Muita menina não quer competir porque fala, para homem tem premiação, para mim não tem, sabe? Na época tinha muito isso. Muita menina falava, não, lutar para quê? Não tem premiação nenhuma. Então, com Perfeito. a melhoria da premiação, também vai chamar mais mulheres, sabe? E eu penso que, assim, eu, assim, não tenho academia, né? Penso no futuro em ter, e eu penso em ter, em voltar, em ter minha academia, assim, certas coisas para ajudar a puxar mais esse público feminino. Por exemplo, mulher que é mãe, né? Às vezes ela trabalha o dia todo, o horário que ela tem livre, que ela poderia treinar, ela tem que ficar com o filho. Então, eu acho interessante ter um playground para a criança durante o treino. Ou, por exemplo, para mim o ideal é ter 2 tatames na academia e ter um treino de mulher e de criança ao mesmo tempo. Aí é o Perfeito. ideal. Só que a gente sabe que nem toda academia tem condições de ter 2 tatames. Mas para mim seria o ideal. Ó, o horário da mulher e das crianças vai ser o mesmo em tatames diferentes, porque aí a mulher pode ir levar o filho e eles estarem fazendo atividades juntos. É isso. Perfeito. Que massa. Muito legal. A gente percebe que hoje está crescendo as academias abrindo horários exclusivos para mulheres, né? A gente lá na academia a gente abriu 3 horários só para mulheres, a professora mulher e só mulher treinando, e a gente realmente percebe a importância disso, né? Que é um movimento que tem que crescer e que realmente muitas mulheres que de repente só entraram porque tinham um horário exclusivo para mulheres. Se fosse misto, de repente não entraria. Isso das crianças também é uma coisa que funciona bem também. Lá na academia a gente tem 2 tatames e é um argumento bem... Porque no Brasil eu ainda percebo que crianças ainda é pouco. Assim, eu vejo poucas crianças. Eu não sei se... Eu estou fazendo um estudo em relação a isso. Eu não sei se o fato das escolas estarem num formato integral, ou seja, o pai e a mãe trabalham muito e às vezes não tem a disponibilidade de levar a criança para o treino e acha mais cômodo deixar a criança dentro da escola. E lá na escola ele faz tudo. Ele estuda, faz futebol, faz judô, mas Uhum. eu percebo, por exemplo, eu vejo uma crescente de mulheres no tatame, mas eu não vejo essa crescente de crianças no Brasil. Eu vejo que fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, até nos Emirados Árabes, tem um movimento de criança muito forte, né? É muita criança. Nos Emirados Árabes, em particular, tem essa questão de ser uma grade curricular. Eu não sei, você dá aula nas escolas, Priscila? Dou aula Para nas quem que você dá escolas. aula nas Então, escolas? eu dou aula em escola para menina e dou aula para uma família local de dos árabes da federação. Então, dou aula particular para essa família e dou aula nas escolas. Assim, primeiro sobre essa questão das crianças no Brasil. Eu também concordo desse fato de que tem muita criança que fica horário integral na escola, né? E o restante do horário ela fica em casa com os pais. Mas eu acredito que no Brasil é porque tem academia que ela, muitas academias, pelo menos que eu conheci, que ela não tem essa visão de ter um treino de criança. Muitas vezes não tem nenhum professor qualificado para dar aula para criança. A aula de criança é diferente da aula de adulto. Tem muito professor faixa preta, casca grossa, top, sinistro, que ele não quer dar aula para criança. E se ele Sim, der, ele não tem a didática para dar aula para criança. Porque para criança não é você gritar e faz isso, faz aquilo. Não, você tem que ter uma metodologia lúdica, você tem que fazer a criança sim. se divertir enquanto ela está treinando. Então, para chamar um número maior de crianças, tem que ter um horário voltado para a criança e tem que a academia fazer uma proposta que chame essas crianças. Eu penso assim, né? Porque, por exemplo, Assim, projetos sociais tem bastante criança no Brasil. Se você for olhar para projetos sociais que são votados para criança, tem bastante criança sim, no Brasil, certo? sim. Nas academias a gente vê um número menor, mas eu vejo que tem muitas academias que não se preocupam com esse lado de ter um treino de criança, muitas não têm. Algumas têm, mas é uma coisa que não é o foco deles.
as academias dos Estados Unidos, o foco deles é criança. Muitas, o foco são as crianças. Sim. Você tem academia que os focos é pegar a criança ali e construir ela da base até ela crescer. E aqui é um caso à parte, porque aqui o jiu-jitsu está nas escolas, certo? Então, aqui, por exemplo, o masculino, jiu-jitsu nas escolas para os meninos é obrigatório, né? Os meninos têm que participar da aula de jiu-jitsu, é uma disciplina curricular. Para feminino não é obrigatório, mas as meninas querem participar, muitas meninas querem participar, dependendo da idade, porque aqui conta muito essa parte da idade também. As meninas mais novas têm mais interesse do que as maiores, né? Então, aqui é um caso, assim, à parte, por causa do projeto que tem na escola. Então, as crianças, muitas vezes a criança, por exemplo, eu tenho uma aluna que é da grade 8, e aí a irmã dela menor vem porque o jiu-jitsu começa na grade 5. Então, eu tenho uma menina na grade 8, a irmã dela ainda é ciclo 1, ela não estuda na mesma escola. Quando a irmã dela vem para a grade 5, a irmã dela já sabe sobre jiu-jitsu, porque a irmã dela falou, aí essa menina já vem interessada. Muitas vezes a irmã é competidora, a irmã já ganhou várias medalhas, a menina já vem querendo ser campeã igual a irmã, entendeu? Então, é uma coisa que passa de uma geração a outra da família, por estar na escola, né? Sim. Assim, eu posso compartilhar um pouquinho da experiência da gente, da Rise. A gente fez um trabalho de 2 anos, focado em criança também. Ou seja, existia os 3 focos, né? Existia o foco, o público misto geral, existia o foco das mulheres e existia o foco das crianças. As crianças foi quem a gente sentiu mais dificuldade. E assim, a gente abriu 6 horários específicos só para criança, de manhã e de tarde. A gente fez várias oficinas em escolas grandes aqui, de Recife, com 400 crianças em vários horários, né, divulgando e tal. A gente abriu um horário específico para projeto social para criança, comprava kimono para as crianças. A gente levou o professor para Aracaju para fazer uma capacitação profissional com um profissional focado só em criança, o cara que dá uma aula. Isso é um cara chamado Charles Nardelli. O cara tem uma habilidade com criança impressionante. Eu fiquei assim, eu nunca tinha visto nada igual. Ele praticamente hipnotizava as crianças, assim, sabe? No bom sentido. Ele dava aula brincando, né? Então ele fingia, você vai acordar na cama agora. Agora ele fazia as associações dos exercícios com a rotina da criança, escovar o dente, vamos varrer a casa. E as crianças ficavam loucas com ele, assim, eu fiquei impressionado, assim, eu nunca tinha visto nada igual. É um cara que é muito estudioso, é faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, e ele desenvolveu um projeto que é jiu-jitsu nas escolas. Então, assim, esses 2 anos, a experiência que eu tive com as crianças, o que eu pude perceber, a dificuldade no Brasil, eu acho que é a questão de levar a criança até a academia, realmente, assim, sabe? Entendi. A rotina, né? Os países mais desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos, oferece o que eles chamam de after school, né? Então tem um transporte, tem um transfer, pega, a criança faz a tarefa da escola na academia, almoça na academia, treina na academia. É uma coisa realmente, como você falou, cultural, né? Faz parte. Eu estou querendo passar um tempo, quando passar esse processo nos Estados Unidos e aprender um pouquinho de como que é, para ver se a gente consegue replicar esse modelo no Brasil. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Se está funcionando em um país e não está funcionando no outro, você precisa ir aprender, né? Você precisa entender como que funciona essa cultura lá, né? Ontem eu estava assistindo. Pode falar. Não, é que isso que você falou de ser cultural, não tem essa cultura no Brasil de crianças treinando jiu-jitsu, começar desde novo. Geralmente entra os adultos, é a pessoa que procura o jiu-jitsu, né? Não tem essa cultura dos pais levar as crianças, a não ser que o pai seja praticante. A maioria das vezes, as crianças que treinam é porque os pais são praticantes ou foram praticantes, né?
Então é uma coisa cultural. Não tem essa cultura. Se você tem gente que não treina jiu-jitsu, pais, né, adultos que não treinam jiu-jitsu, que não tem ideia do que é jiu-jitsu. Eles nem têm essa ideia de como pode transformar a vida dos filhos dele. Como pode Perfeito, disciplinar. Eles não têm essa ideia. perfeito, Eu penso perfeito, que é isso. Eu vou responder perfeito. uma pergunta aqui rapidinho que foi a Suelen que fez. Que ela perguntou Pode assim, falar. se existe alguma faixa etária máxima para uma mulher poder praticar o jiu-jitsu e ser competidora nos Emirados. Então, aqui, as meninas, quando, é meio complicado. Assim, a gente tem pouca menina adulta treinando. Eu vou falar pela minha experiência, tá? Porque se tem as meninas que são do comandos, que treinam militares, tem as meninas que dão aula em base militar, aí é diferente. Mas até em clubes você vê um número muito pequeno de menina adulta. Você vê mais criança. Quando elas são pequenininhas, tem muita menina treinando. Quando vai aumentando a faixa etária, vai diminuindo a quantidade. Por quê? Muitas dos pais não querem que treine depois que chega numa certa idade. Diz que aquilo ali é só para quando for criança. Outras se casam, o marido não quer que treine. Aqui é um país muçulmano, né? Então, é diferente totalmente a cultura do Brasil. Então, por exemplo, eu dou aula para meninas da grade 5, eu já dei aula em escola, agora eu dou aula até grade 9, mas já dei aula de grade 5 até grade 12, né? Que é chamado ciclo 2 e ciclo 3. Ciclo 2 é grade 5, 6, 7 e 8. A grade 5 e 6, todas as meninas querem treinar. Super empolgadas. Se você perguntar quem quer ir competir, porque eu tenho que formar um time de competição. Quando você pergunta quem quer competir, todo mundo quer ir. E não pode ir todo mundo, porque cada turma tem 30 meninas. Não tenho condições de dar aula para a escola inteira para competir. Então, tem que reduzir a um número de 50 competidoras, né? Para poder caber no tatame e treinar elas para a competição. Então, a grade 5 e 6, geral quer competir. Todas querem treinar. Super empolgadas. Levam um kimono. Começa aí, grade 5 e 6. Na 7, já tem uma parte que não quer. Porque as meninas vão ficando maiorzinhas. E tem umas meninas que não quer cortar unha. Entendeu? Tem as meninas que não quer suar. Na grade 7 tem umas que já começam. Na grade 8, as meninas já vêm, ai não, Miss, eu não quero suar. Ai, Miss, eu não quero cortar minha unha. Ai, Miss, não trouxe. Elas ficam dando desculpa, ai, não trouxe kimono porque esqueci. Não, é porque ela não quer treinar. Entendeu? E aí ela já escuta também os pais falando, isso é negócio para criança, você tá treinando jiu-jitsu, sabe? Porque ela tá ficando maiorzinha. No ciclo 3, que é grade 10, 11 e 12, aí pronto, meu amigo. Que aí é mais difícil ainda. Tem coach aqui que trabalha em escola de ciclo 3. Eu, graças a Deus, desde que eu cheguei, me botaram em ciclo 2. Então, eu pego as meninas menores. Né? Eu sempre consigo fazer uma turma de competição boa. Mas quem trabalha com ciclo 3, que é grade 10, 11, 12, tem muita dificuldade de ter aluna. Porque as meninas não querem. É muito difícil. As que querem, geralmente, já treinou nas grades anteriores, era competidora, quer continuar treinando. E ainda assim, tem muita menina que treinou comigo nas grades menores, que depois que elas foram para grades maiores, não quiseram mais. Não querem mais treinar. Então, a gente tem um número muito pequeno de adultas treinando do país por uma questão cultural, né? Não tem uma coisa estabelecida de tipo assim, ah, não, é proibido, não. Só que a realidade é que muitas famílias não querem quando as meninas fiquem maiores, elas quando casam também, né? Tem todo um processo. Então, é mais as meninas mais jovens que treinam. Entendi. Eu achei bem legal isso que você falou, de que os pais, né, aí eu estou falando de maneira geral, não conseguem entender nem o que, que é nem o que, que é o jiu-jitsu, né? Não entende o que, que é, não sabe o que, que é, e nem o benefício que ele pode trazer para a vida de uma criança, né? Eu estava assistindo ontem uma live do Libório, e ele falou que nos Estados Unidos está sendo desenvolvido um estudo com 6 psicólogos, estão trabalhando um estudo científico, é o primeiro estudo científico de psicologia que vai estar apresentando quais são os benefícios que o jiu-jitsu traz no combate terapêutico contra depressão, ansiedade, vícios, síndrome do pânico, estresse. Tenho. Né? Eu tenho a síndrome do pânico.
eu acho que até para um momento como esse que a gente está vivendo, né, Priscila? De estar em isolamento, distante das pessoas, sem poder pegar nas pessoas, sem poder ver as pessoas, o quanto que o jiu-jitsu pode ajudar nesse processo. Uma hora que você starta uma ansiedade ou uma síndrome do pânico, e o jiu-jitsu te ajuda a respirar, né? A própria luta, né? De maneira geral, né? Você suportar aquele momento difícil, você saber que aquele momento difícil é transitório, que aquilo ali vai mudar, né? Então, como é que você vê a importância do jiu-jitsu nesse papel terapêutico na vida das pessoas? Então, primeiro que eu penso que, assim, uma forma de atingir outros públicos até abrir a mente desses pais que não conhecem sobre jiu-jitsu no Brasil seria ter jiu-jitsu divulgado na televisão, né? A gente não vê jiu-jitsu sendo divulgado na TV no Brasil. A gente sabe que tem pais que não vai estar na internet olhando coisa de jiu-jitsu, porque eles não têm interesse, mas se houvesse algum tipo de divulgação na TV, mais matérias sobre jiu-jitsu, campeonato que passasse na TV aberta, talvez isso mudasse esse cenário, né? Porque aqui o jiu-jitsu está na TV. Então, mesmo uma família que nunca treinou, sabe, que nunca treinou, ela sabe o que é jiu-jitsu. Porque tem na TV, tá lá na TV, tem os campeonatos, tem matéria, tem documentário. Eu trabalhei numa cidade que ela fica na divisa com Oman, no meio do deserto. Uma cidade muito pequena no meio do deserto. Eu fui para lá trabalhar como professora de educação física, nem foi jiu-jitsu. E eu fui para lá porque estava precisando de professores de educação física e fui emprestada trabalhar nessa cidade. E lá não tem jiu-jitsu ainda, porque é uma cidade muito pequena no meio do deserto, na divisa com Oman. Não tem o jiu-jitsu, mas quando eu falava para as alunas e para as professoras e para a diretora, eu sou coach de jiu-jitsu. Elas, caramba, jiu-jitsu. Elas sabiam por causa da TV. E aí a diretora da escola ficava, dê aula de jiu-jitsu aqui, eu quero que você dê aula de jiu-jitsu. Aí eu falava, eu preciso do material, eu preciso que tenha um tatame. Até passava algumas coisas de defesa pessoal, mas eu não tinha como dar aula sem um tatame. E ela ficou doidinha, porque tinha uma coach de jiu-jitsu que estava lá na escola dela. E elas viam o jiu-jitsu na TV. Entende a importância? Eles sabem o que é jiu-jitsu porque eles vêm pela TV. Sabe da história, sabe que foi o Sheik que trouxe o jiu-jitsu para cá, porque mudou a vida do filho dele. Sabe que quando as meninas ganham o campeonato World Pro, a criança que ganha vai visitar o Sheik, que para eles é um sonho. Vai lá apertar a mão do Sheik, para eles é o sonho. A gente usa até esse argumento para a menina querer competir, sabe? Às vezes, olha, esse campeonato aqui é importante. Se você treinar duro e você ganhar a medalha de ouro, você vai conhecer o Sheik. Elas ficam loucas, entende? Então, eles têm por causa da televisão, eles têm esse conhecimento sobre jiu-jitsu. Sobre a parte de jiu-jitsu como terapia. Então, eu tenho síndrome de pânico. Eu desenvolvi 1 ano atrás. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu sempre treinei muito jiu-jitsu, 2 treinos por dia, treinava bastante. Sou apaixonada por treinar. E quando cheguei aqui, no início, mesmo trabalhando muito, eu conseguia treinar, me esforçava para ir mesmo cansada, mas depois eu fiquei numa fase que eu estava muito triste, eu estava me sentindo muito cansada, dava 12, 14 aulas por dia, não tinha disposição de ir treinar. E o fato de não ir treinar foi me deixando muito triste. E eu sou uma pessoa ansiosa, de tipo assim, eu me cobro muito no meu trabalho. Então, na hora de eu ir dormir, eu ficava pensando no trabalho. Eu fiz isso aqui nessa aula, mas eu posso fazer diferente. Eu pensava tanto na hora de dormir que eu acordava cheia de ideia. Pegava um papel e anotava as ideias que eu tinha para o trabalho. Eu posso fazer isso aqui na aula tal. Né? E eu pensava, eu acordava cansada, né? Eu acordava me sentindo cansada. Eu falava, meu Deus, eu dormi, mas estou me sentindo cansada. Porque minha mente parecia que não tinha parado. O pensamento acelerado. Resultado disso foi que aí eu fiquei 2 anos treinando assim. Treinava 2 vezes por semana. Tinha semana que eu ia 1 vez. Não treinava com constância. Treinava só dia de sábado pro Open Mat. Não estava mais treinando jiu-jitsu todo dia. E aí, resultou que o ano passado eu botei na minha cabeça que eu ia voltar a ser disciplinada, que eu ia voltar a treinar, tinha engordado, estava comendo muita besteira. Aí comecei a treinar de manhã aeróbico, quando acordava 5h30 da manhã. Comecei a fazer aeróbico.
E depois, à noite, saía do trabalho, treinava musculação. O que acontece? Eu largo 7h30, 8 horas. O treino de jiu-jitsu começa às 7. Aqui não tem muita opção de horário para treinar. A maioria das academias, o treino começa às 7 ou 8. Nem tem como pegar 2 treinos de jiu-jitsu, por exemplo, como eu fazia no Brasil. Né? Porque são 2 academias diferentes, com os horários, bem dizer, o mesmo. E aí eu ficava, pô, vou chegar no treino muito tarde. Ainda ficava com isso na cabeça, vou chegar no treino muito tarde, no final do treino, não sei o quê. Porque eu nunca gostei de chegar atrasada, né? Em treino. E aí isso foi me levando a... Só tava treinando aeróbico, musculação, dia de sábado ia treinar jiu-jitsu. Quando foi um dia eu tava no trabalho, tive uma crise de pânico. Eu não sabia que era uma crise de pânico. Comecei a ter falta de ar, meu coração começou a disparar, eu pensei que ia ter um infarto. E aí eu tive 7 crises. Fui 6 vezes para o hospital achando que ia morrer, achando que estava tendo um infarto. Eles faziam todos os exames, você não tem nada. E eu tenho assim, como assim não tenho nada? Eu só estou sentindo meu coração acelerando, meus membros dormentes. E aí, os médicos falaram para procurar um psiquiatra, e eu não queria procurar um psiquiatra, porque eu não queria tomar remédio. Aí eu fui para uma terapeuta. E quando eu cheguei na primeira sessão com essa terapeuta, ela começou a fazer perguntas sobre mim e tal. E aí ela falou, quando terminou a sessão, ela falou: sua cura está no jiu-jitsu. Se você voltar a treinar jiu-jitsu todo dia, você não tem síndrome de pânico. Aí eu falei para ela assim, não, mas eu tô me exercitando, eu tô fazendo aeróbico de manhã, tô fazendo musculação à noite. Ela, e tá adiantando? Você tá tendo síndrome de pânico. Se você voltar a treinar jiu-jitsu, que é sua paixão, é onde você extravasa tudo, você com certeza não vai conviver com tanta crise de pânico. Isso quem te falou, quem te falou foi uma médica, foi uma terapeuta holística, né? Ela é espanhola. Ela não treina jiu-jitsu. Só que quando começou a conversa, que ela foi perguntando sobre mim, minha vida e tal, ela falou que viu que quando eu falava de jiu-jitsu, meus olhos brilhavam. Ela disse, eu entendo que você ama dar aula, mas você ama mais treinar, você ama treinar, e seu corpo está sentindo falta disso. Volta a treinar diariamente. Aí eu, não tenho tempo. Ela, você tem que achar tempo. Corra atrás do tempo e volta a treinar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí o que é que eu fiz? Eu voltei, falei com o professor da academia e falei, eu vou vir, mesmo que seja tarde, para fazer o enrola. Aí eu ia, mesmo cansada pra caramba, ia lá e fazia enrola todo dia. Só rola. Aí comecei, os meninos ficavam mais tempo, eu conseguia fazer 40 minutos, 1 hora de rola. Os pretas ficam lá mais tempo rolando, né? Aí comecei, aí já passei um tempo sem ter crise. Aí fui fazer uma viagem, tive uma crise dentro do avião. Mas aí eu aprendi a controlar, né? Ela me ensinou a controlar com os olhos, com mantra e tal. Aí fui. Aí depois comprei um boneco para fazer drill em casa de manhã. Comecei a realmente viver jiu-jitsu novamente treinando, né? De manhã fazer drill no boneco, à noite treinar na academia. E aí realmente, tipo assim, quando eu comecei as crises, eu tive 7 crises em 2 dias. De 1 ano para cá, que foi quando eu tive a primeira crise, eu tive pouquíssimas vezes. Eu tive agora, nessa quarentena, né? Justamente, acredito, porque não estou tendo convívio social. Então, eu tive uma muito forte. Tive uma vez no Brasil, quando eu estava de férias, também não estava treinando. Estava de férias, eu estava, 15 dias sem treinar jiu-jitsu, só curtindo de férias. Aí eu tive uma. Essas são as 2 que eu lembro, assim. E tive uma que foi dentro do avião. Pronto. Em 1 ano, depois que eu voltei a treinar jiu-jitsu, eu tive 3 vezes, né? Então, assim, a minha experiência é que realmente treinar jiu-jitsu faz com que a gente não só trabalhe o corpo, mas a mente. Quando você entra no tatame, você esquece de todos os seus problemas. Você precisa se concentrar para poder aprender e para poder lutar, né? Sua mente precisa estar voltada para aquilo. Então, para quem tem depressão, eu também vejo como um caminho de que a pessoa que é depressiva, ela se sente culpada, né? Ela se sente como culpada, como se ela não fosse capaz. Ela se sente como se não fosse capaz de fazer as coisas, se sente triste. Muitas pessoas depressivas, ela se isola, né? Ela se isola eu falo assim do que eu converso com meus amigos que têm depressão, né? Elas se isolam. Então, o jiu-jitsu é um lugar onde é que elas vão estar trabalhando em grupo, né? Vão estar justamente durante o treino, vão focar no treino, no que estão aprendendo. O jiu-jitsu todo dia ensina coisa nova para você, então você está vivenciando coisas novas e está fazendo novas amizades também. Inclusive, eu pedi ao meu irmão para ir na RISE. Não sei se vocês sabem,
Meu irmão começou a ter depressão agora há pouco. E eu encaminhei, eu falei para ele, volta a treinar jiu-jitsu, volta a treinar jiu-jitsu. E aí eu sugeri para ele ir na Rise, né? Que chama? Na sua academia. Rise, Ele foi lá Rise. uma vez. Ele foi lá uma vez, mas depois começou a quarentena. Oh, vamos, vamos buscar ele aí de volta aí. Daqui a pouco volta Eu tudo ao tô normal, todo se Deus dia. quiser. Todo dia eu Que falo dói. para ele que ele tem que treinar jiu-jitsu. Ah, que legal. A gente percebe, né? Eu tava conversando na live que eu fiz com a Tássia Pimenta, que eu percebi que nesses últimos 2 anos que a gente montou lá a Rise, a gente sempre faz uma pesquisa de qual é a razão, por que a pessoa quer aprender o jiu-jitsu. Né? A gente faz um cadastro e a gente tem um controle, né? A gente monitora esse processo. E a gente percebeu que tinha um número muito crescente de pessoas que buscavam o jiu-jitsu por essas questões, né? Depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico. E então eu comecei a conversar com meus professores um pouco sobre isso, né? Que eu estava achando que a nossa missão era ainda maior, né? Todos nós fomos de alguma forma beneficiados pelo jiu-jitsu. O jiu-jitsu trouxe esse equilíbrio emocional melhor para a gente, né? Aprendeu a gente administrar essas pressões que a gente sofre na vida, mas que eu acho que a gente está indo para outro patamar, porque agora eu estou vendo que isso é uma coisa que está crescendo, tem mais pessoas com esses sintomas, né? Então, nunca. Minha mãe é psicóloga, né? Então, eu sempre gostei muito da psicologia, sempre estudei muito psicologia, e a gente vê que cresce o número de casos. Né? Eu acho que antigamente também existia muito preconceito também. A pessoa dizer Era que pouco tinha falado. depressão, né, era mal visto, né? As pessoas não entendiam o que era a doença, achava que era besteira, né? Achava que era frescura, mas era um puro preconceito no sentido de não conhecer realmente. E eu acho que nesse sentido a gente avançou bastante, né? E a gente conhece muito mais, a gente vê muitas pessoas. É muito difícil alguém não ter ninguém na sua família que tenha passado por algum tipo de sintoma nesse sentido. E eu percebo que nas artes marciais isso está crescendo também. E eu acho que talvez a gente vai ter que se preparar mais nesse sentido. Talvez, da mesma forma que a gente teve que muitas pessoas se preocuparam em fazer um curso de educação física e ser faixa preta de jiu-jitsu, talvez agora precise fazer um curso de psicologia, porque vai ter muitos alunos com esse tipo de sintoma e você vai ter que saber lidar com isso, né? Como tratar isso da melhor forma, né? E acolher essas pessoas, né? De toda forma, eu acho que é algo positivo, porque a gente acredita que a arte marcial ela tem essa capacidade de tratar, e você acabou de falar de uma profissional que atendeu você e de recomendou, né, o jiu-jitsu como o melhor remédio para você tratar essa síndrome do pânico, né? O Libório falou que nos Estados Unidos ele começou um trabalho nas universidades dos Estados Unidos, colocando o jiu-jitsu como grade curricular em algumas universidades, mas não é o jiu-jitsu para você ensinar técnica ou defesa pessoal. É o jiu-jitsu enquanto lifestyle, o jiu-jitsu enquanto estilo de vida e quais são os benefícios que ele traz para o indivíduo, né? E aí ele mostrou, né, que ele desenvolveu apostilas tipo o que o jiu-jitsu entende como sei lá, superação, disciplina, lealdade, valores que o jiu-jitsu desenvolve nas pessoas. E nos Estados Unidos está começando esse trabalho nas universidades. Muito, muito legal. Fico bem feliz com isso, particularmente. Ô, Priscila, as aulas aí que você dá é em inglês, não é isso? Você já chegou nos Emirados Árabes falando inglês? Como é que foi isso aí? Quando eu cheguei nos Emirados, eu falava só português e espanhol.
Quando eu fiz a entrevista por Skype, eu falei que estava estudando, eu sabia me apresentar em inglês, porque eu estava estudando para uma vaga de trabalho num centro de esqui, lá no Chile. Então, aprendi a me apresentar, mas eu não sabia falar inglês e falei a verdade, que eu estava estudando, que eu ia me esforçar para aprender, mas eu não sabia. Então, quando eu cheguei, eu não tinha inglês. Fui aprendendo. Logo que eu cheguei, 2 dias depois, eu comecei a dar aula, né? E aí fui trabalhar com uma professora, uma faixa roxa, que ela sabia falar inglês muito bem, já tinha morado fora, já estava aqui há alguns anos. E ela me perguntou se eu queria dar aula naquele mesmo dia. Eu disse, eu quero. Aí eu peguei as palavras-chave e botei na mão, assim. As palavras-chave da técnica que eu ensinava, botei na mão. As meninas riam, vice, porque eu falava tudo errado. As alunas riam. Só que elas gostavam porque eu tentava, entendeu? E assim, eu conseguia fazer elas aprenderem muito com visual, né? Mostrando muito o visual da técnica. Mas o falar o inglês, eu era... As meninas riam de mim. Mas elas riam assim, me ensinavam. Tinham muita paciência. Criança tem muita paciência. Eu falava, não, Miss, não é assim, não. E as palavras que elas não sabiam inglês, elas me ensinavam em árabe. Acabou que minha aula ficou uma mistura de árabe com inglês. Muita coisa, right e left, por exemplo, eu não usava, eu só usava em árabe. E aí, depois eu fui aprendendo mais inglês. Eu aprendi muito rápido. De que 1 mês eu estava entendendo tudo. Com 2 meses eu já estava, assim, falando numa boa. Lógico, com um vocabulário bem reduzido. Sim. O vocabulário é assim, de se virar. Não conseguia conjugar o verbo, porque eu não fiz aula. Eu aprendi na tora. Então, eu tinha dificuldade de conjugar o verbo, colocar no plural, essas coisas. Mas a pessoa conseguia me entender. Aí eu comecei a estudar o árabe também. Porque, na verdade, quando eu cheguei, eu queria aprender árabe. Eu nem ligava para o inglês. Eu dizia assim, eu quero aprender árabe, porque o país fala árabe, eu quero aprender árabe. Só que não tinha como eu aprender direto árabe, porque as aulas de árabe eram de inglês para árabe. Eu tenho que fazer aula de inglês para árabe. Não tinha de português para árabe. Aí eu comecei a ter aula de árabe, aula particular. Aí foi aí que melhorou meu inglês. Porque a professora, ela é árabe. E ela me ensinava de inglês para árabe. Então tinha muita coisa que ela falava em inglês que eu não sabia. Aí eu, eita, pô, eu anotava assim, eu não sei o que é isso. Aí eu ia pesquisar. Aí eu até brincava com ela, eu dizia para ela assim, você não me ensinou só árabe, você me ensinou inglês e árabe. Porque o verbo, como conjugar, aumentar meu vocabulário, a gramática mesmo eu aprendi com ela. E aí o árabe eu falo não fluente, eu falo melhor inglês, mas no contexto escolar, para conversar com as alunas, para passar uma informação, dar uma aula toda em árabe, conversar com a diretora ali da escola, eu consigo. Assim, eu conheço bastante coisa do árabe. O problema é o vocabulário. É que o árabe é muito difícil. Então, assim, eu sei escrever, eu conheço as letras, escrever, ler, só que o vocabulário eu preciso aprimorar. Estamos aqui de novo. Vamos lá. A Érica Poeta, eu vi que ela lançou uma pergunta. Ela perguntou se alguma aluna sua tinha relatado. Ela está aqui, a Érica Poeta. Ela perguntou se alguma aluna sua procurou jiu-jitsu porque sofreu algum tipo de agressão. Se já aconteceu alguma situação nesse sentido aí, se você teve alguma experiência das meninas. Não. Na verdade, não, porque assim, no Brasil eu dei aula no Recife, mas era mais voltada a criança e adolescente. E aí eu tive poucas meninas também, treinava, nenhuma relatou agressão alguma. Depois em São Paulo eu dei aula no clube atlético, mas era só menino, não tinha menina. E aqui eu dou aula mais a criança e adolescente, né? Sim. As mulheres que eu dei aula, que eu tive que eu já dei aula, agora não, porque elas tiveram outros filhos, porque aqui é engraçado, assim, essa aula que eu dou, essa família que eu dou aula particular, quando eu comecei a dar aula lá, comecei a dar aula para as crianças da família e as mulheres. São 4 mulheres e aí as crianças, né, que são primos, irmãos, é todo mundo da mesma família. Então as mulheres treinavam comigo. Elas nunca relataram nenhuma agressão. Mas elas queriam aprender a parte de defesa pessoal. Para elas, era voltado a defesa pessoal. Elas queriam aprender a defesa pessoal. E também elas queriam, como é que eu posso dizer? Questão de saúde, fazer exercício para emagrecer e tal. Só que aí depois elas tiveram filho, aí voltaram a treinar, depois tiveram filho de novo, enfim. A família tinha 4 crianças, agora tem 10. Tipo assim, do tempo que eu tô lá,
Elas tiveram vários filhos e pararam de treinar. Então, nunca relataram agressão. As crianças da escola, tem menina que fala que quer aprender para se defender do irmão. Que aí é porque são crianças. Aí tem menina que fala assim, não, eu quero aprender porque meu irmão me bate. Entendeu? Sim. A agressão que elas falam é essa ali de criança. Quando eu era criança, eu brigava com meu irmão e apanhava também, né? A gente brigava, ele batia em mim, mas na época eu não treinava jiu-jitsu, não. Então as meninas falam isso, que quer aprender para brigar, para se defender dos irmãos na hora da briga. Ô Priscila, onde você treina aí? Você treina em várias academias? Como que é o teu treino aí? Você treina onde? É com brasileiro? É com árabe? Como que é teu treino aí? Então, aqui eu treino do lado da minha casa, tem uma academia que chama Fit República. Então, no treino tem gringo, tem árabe, tem brasileiro, né? Só que os pretas, a maioria são brasileiros, são coach também, que moram aqui em Dubai. Então, a gente tem bastante preta que treina lá. O professor é brasileiro, que é o manager da área de lutas da academia. E tem os gringos, faixa branca, faixa azul, faixa roxa. E tem poucos. Eu acredito que 2 ou 3 gringos aí que vai treinar que são faixa preta. Então, eu treino nessa academia. De vez em quando, eu visito algumas outras, assim, para Open Mat, dia de sábado. Também, antes, eu visitava um clube, que aí o clube é só... A maioria das meninas são locais, que é da minha amiga Dani. Não sei se ela está assistindo, mas é da minha companheira de trabalho, Dani. Ela que dá aula nesse clube. Eu já dei algumas aulas nesse clube também. Ela acabou de entrar. A Dani, aí, Dani. Ela é minha companheira de trabalho. Foi ela que estava comigo quando eu tive a primeira síndrome de pânico. Na outra live ela comentou, não gosto nem de lembrar desse dia. Na outra live ela tinha comentado que ela estava comigo na hora. E a Dani dá aula no clube, que é aqui em Dubai. Tem bastante menina, mais crianças, mas tem algumas meninas adultas também. E aí, algumas vezes quando ela viajou, eu cobri, dei algumas aulas lá. Então, de vez em quando eu ia visitar. Mas faz um tempinho que eu vou. Mas, de vez em quando eu ia lá visitar e a maioria das meninas lá são locais. E é só mulheres. O treino dela é só para mulheres. Porque o treino aqui é dividido, né? O treino das meninas e dos meninos é separado. No caso de clubes, é porque ela dá aula em clube. Clube de futebol que tem jiu-jitsu. Porque aqui tem essa parada bem legal também. Tipo, os clubes de futebol têm jiu-jitsu e patrocinam os atletas, sabe? Tem, inclusive, clubes que dão salário para os atletas principais, assim, é bem legal isso. E aí ela dá aula num clube de futebol daqui de Dubai. E aí tem bastante criança. O treino kids dela é lotado de menina. E aí tem outra coach que dá aula para as meninas maiores. É bem legal. De vez em quando eu visito. Mas eu treino mais na Fit República. Mais com preta. Sempre bem-vinda. E as alunas, quando você amam... as meninas têm um contato com as meninas. Elas sempre me escrevem e tal. E, assim, o legal é que aqui... Na academia que eu treino, como eu chego atrasada, eu não consigo pegar o drill, né? Isso é ruim. Tipo, eu só faço enrola. E aí a maioria dos rolas são preta, né? Na verdade que eu passei um tempo mal acostumada, que só rolava com os preta. Todo dia era 8 rola, 10 rola só com os preta. Só que eu comecei a perceber que, pô, tem um treino lá 2 vezes por semana, tem treino de fundamento básico, que é branco e azul. E um brasileiro que dá aula, ele ficava falando pra gente, pô, vocês treinam aí com a galera, branco e azul, dá essa moral pra galera e tal, porque eles ficam loucos pra treinar com os pretos, entendeu? Até eu que sou mulher, os meninos, assim, ficam doidinhos pra treinar porque é faixa preta. E no começo, por causa de questão de se machucar, né? Que a gente tem essa visão, assim, tipo, depois que eu vim pra cá, que tô no tatame cheio de faixa preta, eu penso, eu vou treinar só com homem, é melhor que eu treine com faixa preta, porque é mais difícil ele me machucar do que treinar com os branco e azul, que vão usar força e podem me machucar. E eu tenho 62 quilos. E aí eu tava com esse pensamento. Mas depois eu parei para pensar, caramba, pô, os caras branco e azul querem treinar com os faixa preta. Quando eu tava no Brasil, eu não tinha tanto faixa preta para treinar. Eu treinava com todo mundo, né? No Brasil eu treinava com todo mundo. Por que que eu tô com essa frescura? Aí eu comecei não. Aí no treino do fundamento básico, eu treino com branco, azul, roxo, treino com todo mundo. Agora é assim. Porque eu não tenho isso de escolher, eu não escolho por peso, tipo assim, eu treino com qualquer um, até os caras que são grandes, a maioria dos meninos que eu treino, eles são acima de 80 quilos, né, tem 85, 87 e tal. Os preta, tipo assim, não me machuca, porque os caras, eles não alisam, né, eles não vão deixar eu pegar, eles não vão deixar eu passar o carro,
Só que eles controlam a força e procuram usar mais sim, técnica. Só que se tiver sim. que pegar 10 vezes, eles vão me finalizar 10 vezes. Não é também eu vou chegar lá e os caras fazem o que tu quiser, não. Tipo, eles treinam Aham, duro, mas eles não usam brutalidade. Só que os faixa branca e perfeito. azul, muito grande, usam brutalidade. Na hora que eles estão no perrengue, eles querem brutalizar. Aí o que é que eu Sim. faço? Eu brinco que eu tenho uma lista negra. Eu treino com todo mundo. Só que quando eu treino Tem com uma o cara, que eu sei que o blacklist. cara. A blacklist. Quando eu treino com um desse branco e azul grande, que eu vejo que tá usando muita força, que vai me machucar, aí eu boto ele na minha listinha, eu com ele eu não treino mais. Aí eu vou selecionando. Porque também não posso me machucar, né? Tipo, eu trabalho com o meu corpo. Aí eu tenho esse cuidado, mas eu treino com a maioria da galera. Legal, muito legal esse seu compartilhar. Eu entendi que a tua preocupação maior, inicial, era você se lesionar e é o teu trabalho, né? Então, se você se lesionar, vai te prejudicar, né? Eu recentemente agora, eu assisti uma live do Roger Grace, ele compartilhando que quando ele pegou a faixa marrom, ele foi para a Inglaterra, né? Ele montou a academia dele na Inglaterra. E desde então, da marrom até a preta, ele sempre viveu na Inglaterra. E o jiu-jitsu estava começando na Inglaterra. Então tinha poucos. Não existia faixa marrom, faixa preta para ele treinar. Ele só treinava com branca, azul e roxa, praticamente. E ele Aham. fala, e ele fala que ele conseguiu se manter em alto nível, né? Se transformar a lenda que ele é, que muitos consideram ele o melhor do jiu-jitsu esportivo, né? O Roger Gracie, treinando Aham. com faixa branca, azul, roxa. Eu achei muito legal esse testemunho dele, porque ele falou que os treinos com a galera menos graduada, ele conseguia treinar mais solto, mais relaxado, ele conseguia entrar em situação de dificuldade para ele treinar a deficiência dele. E quando Uhum. ele rolava, e quando ele rolava só com os pretas, quando ele ia fazer um camp com os pretas, com o Braulio, com o Rômulo Barral, era um treino mais duro. Então, é um treino que às vezes você não evolui muito tecnicamente, porque ninguém quer relaxar. Porque você sabe que É, se você perder uma posição, o cara passar a tua guarda, às vezes tu não vai conseguir mais repor ali, né? Porque é um faixa preta que está ali também, e ele vai saber valorizar aquela posição. E quando você treina com alguém, às vezes, menos graduado, você pode dar as costas, você pode se expor um pouco mais, e aí você começa a treinar suas deficiências, e ele fala que foi por causa disso que ele ficou tão bom nas defesas, e ele nunca foi finalizado na faixa preta, porque ele treinou muito isso, com os faixa branca, os faixa azul. Né? Eu achei uhum. isso muito legal, né? Esse compartilhar dele. Então, É, muito no meu interessante isso aí que você caso, está colocando. no meu caso, o que eu percebi foi, tipo assim, eu treino, a maioria dos treinos é com homem faixa preta. Eu treinava todo dia, assim, tem dia que vai as meninas pretas. Só que na maioria das vezes era eu treinando com os meninos pretas, que são mais pesados, mais fortes. Muitos têm mais técnica, mais tempo de jiu-jitsu. Então fica difícil de eu fazer técnica, por exemplo, treinar técnica nova que eu estou estudando. Fica difícil fazer neles. Então eu comecei a testar as técnicas nos branco e azul. Então quando eu quero treinar aquela técnica, pô, tô treinando a warm, quando eu comecei a usar o warm, tô treinando a warm, pô, vou aplicar nos branco e azul. Entendeu? Então eu consigo fazer uma escolinha. Como eu não faço drill na academia porque eu chego atrasada, eu acabo fazendo a escolinha das técnicas que eu tô aprendendo com os branco e azul, para depois trocar a porrada com os pretos. Porque nos pretos é muito difícil fazer as técnicas. Às vezes eu tenho sorte, mas eu até tô brincando com eles que agora eu tô treinando todo em casa, né? Tô treinando. Assim, eu faço drill com boneco, tô mantendo peso, tô treinando musculação. Aí tem uns que estão só assistindo Netflix. Tô sem treinar, só engordando. Vai, Aí eu fico treinando. vai pegar os Eu digo caras sem assim, gás, né? vai ser minha chance. Vou ter minha chance. Após quarentena vai ser minha chance. Legal. Olha só, o Robson está aqui na live, perguntou, Priscila, como é que está hoje o processo para ir para os Emirados Árabes? Seja para treinar ou dar aula. Você sabe como é que funciona hoje? Eu vi que o Deco foi recente agora para ir, né? Também, né? O Deco veio em Videco, 2017. O Renatinho também Deco foi agora, né?
Deco veio em 2017, o Renatinho veio o ano passado. Aí veio o Renatinho, veio a Elaine, que é uma amiga minha, faixa preta de Recife também. E, deixa eu ver, veio também mais 2 alunos de Deco. Então, o processo é o mesmo, tem que preencher o link no site. Só que assim, quando abre vaga, eles avisam pra gente, abriu vaga. Aí eles passam um link, porque eles ficam mudando de link, porque é muita gente se inscrevendo. Então, quando eles abrem vaga, a gente passa um link, a pessoa preenche um link, aí daquele link eles fazem uma pré-seleção. Aí os pré-selecionados, eles falam para a pessoa vir para cá fazer entrevista aqui. Só que sabe o que acontece? Eu tô rindo da minha amiga mandando mensagem. Sua mãe? Eu tô rindo da minha amiga mandando mensagem, ela dizendo aqui, ela não para. A EG, drill, cadeirinha, musculação sinistra. Minha amiga tirando onda. Aí, o que acontece? Agora a pessoa tem que vir aqui, pagar a passagem, vir aqui, fazer o processo seletivo aqui. Geralmente são 3 processos seletivos. Entrevista, primeira entrevista, né? Com geralmente é supervisor brasileiro e algum ali gringo também. Depois tem um teste prático, que se eu não me engano faz o físico. O teste físico também você faz uma demonstração de aula, para eles verem se você tem experiência em dar aula. E o último é com o general. Você vai conhecer o general para ele dar como é que se diz? O ponto final. Esse aqui é o contrato. Então, assim, hoje em dia não tem mais a seleção por Skype. Quando eu vim já contratada, né? Hoje em dia não tem mais isso. Você tem que vir aqui e arriscar, tem que tentar. É isso. Agora, não, porque agora tá quarentena, então agora não tá tendo vaga para nada, né? Tem que esperar as coisas melhorarem. Aí vão abrir novos projetos. Quando abrir novos projetos, eles vão chamando mais gente. Então, basicamente, a diferença é que na tua época, você fazia esse processo seletivo online e quando você já ia contratada, não é isso? Hoje passa por esse processo, mas não necessariamente você já é contratado. Você recebe uma autorização para ir, mas você vai ter que procurar. É mais ou menos isso? Foi isso que eu entendi? Antes você fazia uma entrevista, era só uma entrevista por Skype, apresentava seu currículo, você mandava o currículo, e aí, através do seu currículo, se eles gostassem do seu currículo, eles entravam em contato para fazer uma entrevista por Skype. E aí, nessa entrevista, conversava ali para saber suas experiências. Se você passasse, eles já mandavam passagem, visto, contrato, mandava tudo. Você vinha com o contrato assinado e também com a passagem paga, né? E chegava aqui, a empresa dava alojamento, eles também davam alojamento na época. Hoje em dia, eles olham os currículos e aí, se eles gostarem do teu currículo, eles vão te mandar uma mensagem dizendo, olha só, você foi pré-selecionado para participar das próximas etapas, você tem que vir. Aí você tem que vir por sua conta própria. Tipo, não tem mais contrato, não tem mais passagem, não. Você tem que vir por sua conta, chegar aqui, passar pelos outros processos seletivos para ver se passa ou não. Então, assim, não é nada certo. Entendi. Priscila, o que você acha qual é a principal missão do jiu-jitsu com as mulheres? Com as mulheres, assim, além da parte de defesa pessoal, né, eu levanto a bandeira que toda mulher deveria treinar uma arte marcial que ensinasse ela a se defender, né? Acho super importante. Ainda mais no Brasil, né? Graças a Deus. Aqui é um país que é muito seguro. Assim, a gente não ouve falar em ataque de mulheres, né? De abuso ou de alguém, tipo... Aqui você anda na rua, mesmo se eu andar de madrugada, eu tô segura, porque aqui tudo tem câmera também, né? Mas no Brasil, a gente tem muita violência contra a mulher, tanto doméstica como também as mulheres, a gente no Brasil. Eu, quando vou no Brasil, eu tenho medo de sair sozinha de noite, né? De encontrar algum cara tarado. A gente sabe que tem muitos casos. Então, é importante a mulher saber se defender, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas uma coisa que pela minha experiência, como o jiu-jitsu foi para mim, o que eu vejo que acontece com minhas alunas aqui, é o quanto que o jiu-jitsu dá autoconfiança para a mulher, sabe? De tipo, você sente...
poder, eu não sei explicar. Por exemplo, eu antes do jiu-jitsu, eu não gostava de chamar atenção, eu era meio tímida. Eu queria entrar num lugar que ninguém me visse. Se possível, ninguém nem olhasse para mim. E o jiu-jitsu te dá uma segurança de se portar, por exemplo, na faculdade para apresentar um trabalho, para dar uma aula, de tu expor tuas ideias. Ele te dá essa autoconfiança. E eu vejo que isso, por exemplo, aqui tem relatos de A professores. mulherada tá confirmando aqui, viu, teu sentimento, tá? A mulherada tá, ó, sim, é isso aí mesmo. Então, e aqui tem um relato, assim que eu cheguei, que eu fiquei sabendo, assim, um relato de uma professora de base militar, que ela explicou que aqui as mulheres de base militar, mesmo ela tendo um cargo alto, né, uma oficial, um cargo alto, ela sempre andava de cabeça baixa, sempre se sentia, como é que se diz? Abaixo, por ser mulher. Porque aqui é um país muçulmano, então são leis muçulmanas. Eu não vou entrar nesse ponto, mas são leis muçulmanas, né? A mulher ainda é a família que prepara o casamento. Né, na cultura deles. Tem mudado um pouco, mas é a lei muçulmana. E quando elas começaram a treinar jiu-jitsu, isso mudou até a postura delas, entendeu? Até a forma delas andar, delas se portarem. Tem muita aluna quando começa a treinar jiu-jitsu, você vê que ela muda completamente o jeito dela. Eu tenho um exemplo para mim, assim, que é um exemplo lindo que eu pude ter de uma aluna. Eu carrego muito esse exemplo comigo, que é uma aluna que na aula particular, eu comecei a dar aula particular e essa menina, ela só chorava. Ela vinha participar da aula, mas tocasse nela, ela chorava. Todo rola, ela chorava, fazendo técnica, ela chorava, muito caladinha, sabe? A mãe me falava que ela era assim também na escola, sempre assustada, com medo. E essa menina começou a treinar jiu-jitsu, ela mudou completamente. Assim, o primeiro campeonato dela foi um World Pro. Ela ainda estava naquela fase de ainda chorava muito, mas queria lutar. Aí eu falei para ela assim, antes dela entrar no tatame, eu falei com ela na entrada do tatame, eu falei assim, Alia, o nome dela é Alia. Alia, eu não me importa o resultado que você vai ter. Não me importa se você vai ser medalha de ouro ou você vai ser medalha de prata. Você vai lutar na televisão. Eu só quero lhe pedir que você não chore. Você não tem por que chorar. Tem uma professora ali, ela é árbitra, ela não vai deixar acontecer nada mal com você. Se a menina encaixar uma posição em você, ela vai parar a luta. Não tem por que você se assustar. Por favor, não chore. Me promete, ela prometeu, não vou chorar. Nossa, ela entrou, ela lutou, ela perdeu. Mas ela, sabe, lutou com garra, não chorou, saiu rindo. Mano, aquilo ali pra mim, assim, foi impagável. E aí, depois desse campeonato, ela meio que perdeu o medo. E ela continuou treinando e tal. Ela começou a bater nas menininhas da aula, nas primas dela. Ela começou a bater nas meninas, que antes ela chorava. Imagina, as meninas tocavam nela, ela começava a chorar. Ela começou a evoluir mais rápido que as outras. Inclusive, ela é aqui, quando eu passo uma técnica, ela é a primeira que pega. Ela é a que pega melhor. Se eu disser assim, mostra tal técnica, ela é a que faz mais bonitinho. E ela era uma menina assustada. E a mãe fala... o Renato Castro. E a mãe fala, assim, o quanto isso mudou ela, assim... O quanto mudou, não só no jiu-jitsu, né? Ver a evolução dela no jiu-jitsu, mas o quanto isso mudou ela dentro de casa, na escola, o quanto ela mudou o comportamento, a postura dela, de não ser mais aquela assustadinha, tímida, melhorou a forma dela de conviver com as outras crianças na escola. Então, eu acho que isso, sabe, a autoconfiança que o jiu-jitsu dá pra gente, tanto para homem quanto mulher, mas eu acho que para mulher é uma parada que, imagina, na minha época que só tava eu ali de menina treinando com um monte de homem e eu saber assim, eu sou capaz, eu vou me graduar, eu vou seguir esse caminho aqui, vou viver de jiu-jitsu, sabe? Essa confiança de que não tem isso não, eu tô aqui só tem homem, mas eu tô ralando. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá, sabe? Eu penso que isso é um fator muito importante. Muito legal aí, se eu compartilhar aí. Qual foi o dia que você considera que foi o dia mais importante para você na sua caminhada de jiu-jitsu? Qual foi um dia que você acabou de falar um aí incrível, né? Dessa menina que
a missão dela era não chorar, né? Entrar e não chorar. Pô, Aham. imagino que dia importante foi esse para você aí também, né? O quanto que isso ensinou para você. Mas Sim. tem algum outro dia que você lembra assim que foi marcante na tua caminhada e por quê? Assim, na verdade, eu tenho, assim, em diferentes fases da minha vida, teve momentos marcantes com jiu-jitsu, né? Tipo, óbvio que pegar a faixa preta foi o dia mais emocionante para mim, porque eu ralei muito, era meu sonho, foi meu maior objetivo de vida, assim, eu nunca coloquei um objetivo tão, assim, que eu fosse tanta garra atrás de dizer assim, não, isso aqui que eu quero, eu vou. E a sensação de dever cumprido, sabe? De conquistar, né? Aquela meta que depois de tanta relação, de ter passado tanta coisa. Então, é, sem dúvidas, uma... Mas teve outras situações, por exemplo, quando eu era faixa roxa, eu tinha ganhado 2 Pan-Americanos da CBJJE, de faixa azul, 2007 e 2008. E meses antes de 2009, minha mãe faleceu. E aí eu fiquei sem treinar, tava muito deprimida e tal, porque minha mãe era a única pessoa da minha família que realmente na época me apoiava, que gostava, porque ela viu que o jiu-jitsu mudou minha vida. Ela tinha orgulho de falar, sabe? E ela acreditava. Quando eu falava pra ela assim, eu vou viver de jiu-jitsu, ela era a única pessoa que dizia assim, você vai, filha. Eu acredito. Então aquilo me deixou arrasada, eu fiquei sem treinar, e aí meu professor ficava mandando mensagem pra mim, o Deco, volta a treinar, e eu, não quero, tava muito triste. Ele, não, você tem que treinar, que isso vai lhe ajudar e tal. Aí eu voltei a treinar. E logo depois era o Pan-Americano, assim, semanas depois. E meus amigos da academia ficaram falando, vamos pro Pan-Americano, Prito, vai ser tricampeão, tu já ganhou 2 vezes, tu vai ganhar de novo. Eu, hoje, por nada, tô sem treinar e tal. E tô sem grana também. E aí os meninos, não, você vai. Aí os meninos fizeram uma cotinha. Eu até agradeço meus amigos da época, sempre me ajudaram a participar de competição, sempre. E eles fizeram uma cotinha, pagaram minha vaga no ônibus, pagaram minha inscrição. E não, você vai, Pri, você vai. E eu fui campeã, assim, para mim foi muito emocionante, porque eu falava desse campeonato para minha mãe, do quanto que eu queria participar, tanto que todas as lutas eu saía chorando, sabe, de tipo assim, caramba, eu tô conseguindo ganhar, e era para ela, entendeu? E quando e outra vez, e outro também marcante foi que também meu objetivo era viver de jiu-jitsu. No Brasil eu dava aula, mas não vivia de jiu-jitsu, eu tinha que trabalhar com outras coisas. E quando eu estava no Chile, que eu apliquei para vir para cá, eu recebi tudo, mas assim, meio que não tinha caído a ficha, sabe? Tipo, não tinha caído a ficha. E quando eu cheguei no aeroporto, meu, do Chile pra vir, assim, que eu, caramba, eu tô indo viver de jiu-jitsu, mano. Eu tô indo viver de jiu-jitsu. Aquele dia ali pra mim foi, tipo, cara, tudo que eu briguei com minha família, saí de casa, passei perrengue em São Paulo, tudo que eu fiz agora, eu tô indo viver de jiu-jitsu. Eu vou morar num lugar que eu vou trabalhar só com jiu-jitsu. Eu vou acordar de manhã e botar meu kimono e dar aula de jiu-jitsu. Era tudo que eu mais queria, saca? Eu lembro que eu chorei assim no aeroporto e, cara, eu tô realizando uma coisa. Porque até então não tinha caído a ficha. Aí eu falava assim, ai, eu vou. Tanto que quando eu recebi o contrato e tudo, eu falei só para minha família e para o meu professor. E não falei para mais ninguém. Né? Quando eu recebi o contrato e tal, não sei o quê. Quando eu estava no aeroporto, eu postei no meu Facebook. Então foi aí que E aí a galera começou a mandar mensagem, meus amigos dizendo assim, Prito conseguiu e pá, não sei o quê. E aí foi passando um filme de tipo, porra, amor corre. Cara, e eu tô indo viver de jiu-jitsu. Então esse dia assim foi muito importante para mim também, esses 2 dias. Você consegue se enxergar, Priscila, idosinha, velhinha, de kimono? Você consegue se ver assim? Claro, sim, claro. Eu sempre falo que não importa onde eu morar na minha casa vai ter um tatame. Minha sala é um tatame, né? Tipo, eu comprei um tatame, assim que eu cheguei aqui no primeiro salário, eu comprei um tatame. No primeiro salário, eu vou comprar um tatame, eu tenho que ter um tatame em casa, era um sonho. Aí comprei um tatame. Só que eu, cansada, não sei o que, não treinava. Aí, ano passado, quando minha amiga Elaine estava vindo para cá, né? Minha amiga que é do Recife também. Quando ela estava vindo, eu falei assim para ela, Elaine, topa fazer drill comigo 5h30 da manhã, antes de eu ir trabalhar. Aí ela, eu topo. Aí eu, oxe, quando eu chegar, vou desfazer a sala e a gente monta um tatame. Aí, beleza. A gente desmontou a sala, fez um tatame, aí a Elaine fazia drill comigo. 5h30 da manhã, imagina, eu chamava de remela drill. A gente fazia drill para eu ir trabalhar. E aí depois ela
ela se mudou, eu comprei um boneco, que é o que eu faço, e aí eu tenho um tatame em casa, e pra mim, eu quero pro resto da minha vida ter um tatame, eu não faço questão de ter sala. Eu falo pra todo mundo assim, pra mim não importa ter sala, eu quero ter um tatame, porque aí eu posso treinar, posso chamar gente, no início da quarentena mesmo, antes de estar tudo fechado, né? A gente, quando a escola fechou, o trabalho fechou antes de começar a quarentena. Então, quando as escolas fecharam, eu tinha duas amigas minhas faixa preta que vinham treinar comigo, entendeu? A gente treinava aqui de tarde e à noite eu ia treinar na academia com os meninos. Aí depois começou a quarentena, elas não puderam vir mais. Olha, Olha ela aqui, ó. Professor Júnior Show, mandando um abraço para você aí. E eu tenho uma maior admiração por Júnior Show, assim, acho ele um exemplo de profissional, um exemplo de pessoa, pô, um cara super preparado, educado, assim. Eu não tinha tanto contato com ele. Quando eu voltei para o jiu-jitsu, eu conheci ele já na arbitragem e tudo, mas o cara de uma educação, assim, fora da curva aí, muito, É. muito, muito bom. O Júnior Show realmente, o nome é Júnior Show, faz valer mesmo, é show mesmo, cara, viu? Gente boa demais. O O, Júnior Show, eu treinei com ele bastante. E uma coisa que me chamou a atenção, a primeira vez que eu fui na academia de Júnior Show, isso faz muito tempo. Eu era faixa azul. E ele tinha um quadro que ele planejava a aula. E no quadro tinha. Naquela época, eu nunca tinha visto isso em academia nenhuma. E ele era formado em educação física. E aí ele tinha um quadro que ele colocava lá aquecimento, o que ia ser o aquecimento, qual era a técnica do dia, como é que ia ser os rola, tudo assim, planejado no quadro. E começava o treino, ele explicava aquilo ali. E eu achei, aquilo ali, assim, achei o máximo. Tanto quando eu fiz o projeto, eu pensava muito nisso, assim, do planejamento de aula. Meio que ele me mostrou a importância do planejamento de aula. Ele também, assim, a forma dele dar aula, que ele explicava quais músculos que estavam trabalhando naquele exercício. Ah, vamos fazer aqui um push-up, uma flexão, aqui vocês estão trabalhando bíceps, tríceps. Ele explicava, sabe? Eu achava o máximo. Muito educado sempre foi. E um excelente atleta, né? Porque ele dava realmente, dá show lutando. é Aprendi muita verdade. coisa com ele. Aí, tá reconhecido aí, né? Ô, Priscila, você dá para ver que você tava sempre muito atenta a como era o funcionamento da aula, né? Feito você falou, né? Quando eu te perguntei como é que você construiu tua metodologia de ensino, e você relata, né? Pô, eu observava como é que Deco dava aula, eu observava como é que o Gordo dava aula, né? Agora você relata como você observava que o Júnior Show construía a aula dele. Você, Uhum. você, não é, você simplesmente não entrava no tatame e participava da aula, mas você observava, né? Você tinha um olhar sobre todo o processo, né? Da metodologia. Aquilo já te. Muito legal. Sim. Você começou a treinar com quantos anos, Priscila? Eu comecei com 19 anos. Comecei velhinha. Comecei com 19 anos. Mas lá pra cá E, nunca parei. Também eu nunca parei de treinar, assim, sempre estive presente. e quem te apresentou o jiu-jitsu? Como que foi essa apresentação? Como é que você chegou? Então, essa apresentação, eu estava numa casa de praia de férias. Na verdade, foi assim, eu estava na casa de praia de férias com os amigos em Porto de Galinhas. Na época eu era uma jovem rebelde, bebia muito, usava algumas drogas e tal. E a gente tava naquele clima bebendo e os meninos estavam brincando. Tinha uns meninos brincando na areia de jiu-jitsu, eu nunca tinha visto. E até então eu não gostava de luta. Eu nunca fui de acompanhar luta, nunca gostei. Só que aquilo, eu tava chapada, mas eu fiquei vidrada, viajando, tipo assim, o que é que tá acontecendo? Que loucura é essa? Porque eu não entendia nada e achava muito louco. E daqui a pouco um batia e o outro comemorava. E eu, que viagem. Aí eu perguntei a um deles, dá pra me explicar aí o que tá acontecendo? Aí ele falou, não, porque é jiu-jitsu. Aí começou a explicar. Aí ele foi explicando, mostrou um armlock. Eu achei interessante, saca? Porque
Eu achei que era uma coisa que não era só o corpo, não era só dar chute e murro. Era uma parada que Uhum. usava muito a mente, estratégia. Era difícil, eu gosto de coisa difícil, então me chamou a atenção porque parecia ser muito difícil. E aí eu, caramba, eu vou fazer isso um dia. Aí levou, acho que 1 ano e pouco, 2 anos, para eu ir a primeira vez numa academia, que foi a de Lúcio Bravo, acho que você sabe quem é Lúcio. Sei, Então, na sei. época, Lúcio Bombeiro, era né? roxa. É, bombeiro. Na época, Lúcio era roxa e ele tinha um espaço que ele dava aula lá no IPSEP. Aí eu fiz minha primeira aula aí. Só que eu fiz 3 aulas e depois acabou o espaço. Não tinha mais. O Lúcio parou de dar aula. Aí eu, caramba, onde eu vou treinar? Porque eu morava no Ibura. Aí eu ia andando, ele dava aula na Avenida Recife. Eu ia andando pra lá, não tinha grana da passagem. Aí peguei 3 aulas aí, eu ia agora, caramba, onde é que eu vou treinar? Aí ele foi e indicou o Mudinho, Rosivaldo. Sabe Rosivaldo Alves? O Sim, Mudinho, sim, Nordeste sim. Five. Nordeste Five. Sim. Isso, aí ele me indicou o Mudinho. Aí eu fui, só que o Mudinho era lá no Caçote, lá na Cardeal. Meu, era o caminho que eu fazia para ir para lá, ou era muito longo, ou era muito perigoso, porque eu tinha que ir por dentro de uma. Eu tinha 2 escolhas, ou eu ia por dentro da linha de metrô, que era só mato, era uma linha de metrô, linha de trem antiga, uma linha de trem antiga, ou eu ia por fora pela Avenida Recife, fazia todo o arrudeio, que era longe demais. E aí o que é que eu fazia? De tarde, eu ia de tarde, um pouquinho mais cedo da aula para ir pela linha do trem. Aí eu ia pela linha de tarde porque tava claro. Para voltar, eu voltava por fora e era muito longe. E minha mãe pirava, porque o caminho era perigoso. Minha mãe ficava reclamando. Aí eu fiz algumas aulas, acho que nem um mês. Aí eu, caramba, deixa para lá. Aí deixei. Aí passou mais um tempo, acho que 1 ano por aí. Eu encontrei Lúcio num palhação de São João. Numa festa de São João. Aí Lúcio falou: oxe, tu tem que treinar com Deco. Deco é sinistro, Deco não sei o que, eu tô querendo ir pra lá. A equipe Kesner é a melhor de Pernambuco. Começou a falar, né? Aí eu, caramba, é mesmo. É mesmo, eu pensei, né? É mesmo. Aí tinha um amigo meu que tava treinando na Kesen. Aí eu fui para um interno da Kesen, lá em Boa Viagem. Assisti meu amigo lutar. Aí quando cheguei lá, aí fui assistir a luta, aí tava a Ive e Elaine, que é essa minha amiga que veio pra cá, que tá aqui agora. Elas estavam aí. E Ive ela é minha prima, Ive. é, pronto, tava a É, minha Ive prima. e ela. A Ive era roxa e a Elaine era azul. E elas estavam aí no campeonato. Aí elas falaram pra mim: e aí, você treina? Eu disse: não, não treino não. Elas, pô, você tem que treinar, não sei o quê. Aí começaram a botar pilha. Aí eu, caramba, é mesmo, velho, vou entrar nessa Kesem. Aí juntei o dinheiro da matrícula e fui na academia de Deco. Aí cheguei na academia de Deco, aí ele, oxe, começa a treinar já. Aí me emprestou um kimono, eu comecei a treinar e pronto. Aí depois que eu entrei na academia de Deco, eu não parei mais. Mas eu fiz Entendi. algumas aulas, poucas. Eu acho que eu peguei 3 aulas em Lúcio e no É. Mudinho eu acho que eu peguei umas 5 aulas, assim. Foi bem pouco, porque realmente era muito longe para mim. Então foi Porto de Galinhas que acendeu essa visão para você aí, essa curiosidade de Foi. conhecer os mistérios dessa luta aí, né? E engraçado que quando eu cheguei na academia de Deco perguntou assim: você já foi competidora de alguma coisa? Aí eu falei assim para ele: eu era competidora de xadrez, porque eu era enxadrista por muitos anos. Aí ele: você tá no lugar certo. Aí eu comecei a rir, né? Eu, isso tem nada a ver. Aí ele: você vai ver que tem a ver. E realmente, né? O jiu-jitsu, a parada que me chamou a atenção, eu não sabia que era isso, mas é porque o jiu-jitsu usa uma estratégia, a estratégia é parecida com a do xadrez, né? A estratégia de ataque, defesa e tal, de estar sempre pensando 2 vezes de forma antecipada. Você tem que pensar de forma antecipada que seu adversário. E aí eu acho que isso Perfeito. também influenciou muito assim, eu me apaixonar pelo jiu-jitsu, porque eu já era apaixonada pelo xadrez, né? Ô, Priscila, qual foi o principal valor que você acha que o jiu-jitsu trouxe para a sua vida? Deixa eu... Ou Então, valor, valores, né? Assim, o jiu-jitsu me ensinou a ser uma pessoa muito comprometida, assim, com o que eu quero, né? Ele meio que me deu uma lição de tipo, se você quer realmente algo, se você se comprometer, se você trabalhar duro, você vai conseguir. Então ele me ensinou
me deu muito esse valor do comprometimento. Até hoje, assim, eu sou muito comprometida com as coisas que eu me disponho a fazer. Se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. Mas se eu realmente quero, eu vou me dedicar, entendeu? Tipo, se eu aceitar fazer algo, eu vou dar o meu máximo. O jiu-jitsu me ensinou isso. Me ensinou também de valor a questão do respeito, né? De respeitar todo mundo, independente de quem seja, de onde for. A gente aprende muito a respeitar um ao outro no tatame, leva isso para nossa vida, né? Respeitar os espaços das pessoas. Uma coisa que o jiu-jitsu, que eu aprendi no jiu-jitsu na branca, que foi uma das primeiras coisas, era antes de entrar no tatame pedir licença, né? Porque lá na KES, até hoje é assim, para entrar no tatame você tem que pedir licença ao professor. E é engraçado como você traz as coisas. Isso é só um exemplo de como você traz as coisas do tatame para a vida. É que quando eu entro na casa de alguém, eu peço licença. Se eu for entrar no carro de alguém, eu peço licença. Saca? E eu não fazia isso Legal, antes do jiu-jitsu. Então é um legal. exemplo de tipo assim, como, né? O jiu-jitsu. Eu lembro que tem uma senhora que eu não sei se ela está aqui ainda, mas ela veio trabalhar, que ela tem 4 graus na faixa preta. Dona Emília. E eu lembro que eu não prestava atenção ao que falava licença sempre, sabe? Mas ela chamou minha atenção nisso, porque a gente foi pegar uma carona e antes de eu entrar no carro, eu pedi licença. Ela olhou para mim, eu não a conhecia. Ela estava pegando uma carona com a mesma pessoa que eu. Ela olhou para mim e fez: Você, eu sei que é uma pessoa que realmente vive jiu-jitsu, casca grossa e tal, não sei o que. Começou a falar, por que você está falando isso? Ela, você pediu licença para entrar no carro. Tipo, aquilo que a gente faz entrar no tatame, você usa na sua vida, você realmente traz o jiu-jitsu para a sua vida. Então, isso e a questão da humildade, né? Porque eu sempre treinei mais com homem, então eu geralmente apanho mais do que bato nos outros, eu apanho muito. E ter a humildade de saber onde eu estou errando, né? Tipo assim, eu não ligo se eu vou no treino e vou só apanhar, eu vou treinar. Se só vão bater em mim, mas eu vou estar lá, eu vou tentando, sabe? Eu vou estar tentando. Não ter essa vergonha de, ai, porque estão me batendo. O ego, né? Isso é algo que eu não tenho, porque se eu tivesse, eu não ia ter continuado no jiu-jitsu, porque eu sempre treinei mais com menino e era mais difícil ganhar. Legal. É isso. E tornou mais humilde, né? E, Mas e é legal isso você falar que uma pessoa te reconheceu como uma lutadora por uma postura que você tinha de educação, né? Então, como pois se é. fosse um DNA que está sendo traçado do artista marcial, ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais educada, né? Fora do tatame, né? Na vida cotidiana, né? Hanna tá É. só rindo do cachorro aqui, né, Hanna? Tá no sofá aqui, ele, ó. Olha ele no sofá, ó. O cachorro, Deitado. ele tá passeando aí. Tá ali o safado ali. Ele faz Júlio parte da Show. live. Júlio Show tá falando aqui, já teve luta. Júlio Show versus Priscila na Copa Litoral Norte, teve mesmo. Eu lutei com o Júlio Show no É. campeonato. Ô, Priscila, eu vi que um dos hobbies que você falou que você tem é viajar, né? Que você adora viajar, né? Por quê? O que viajar representa para você? O que traz de... Por que isso é tão bom para você, viajar? Então, porque eu gosto de vivenciar coisas novas, né? Eu sou uma pessoa que gosta de coisas novas. Tipo, uma das coisas que me chamou muita atenção no jiu-jitsu é que todo dia no treino eu aprendia coisa nova. Não era algo repetido. Não era algo repetitivo. Porque o jiu-jitsu até hoje, quando eu vou no treino, eu aprendo algo novo, né? Que o jiu-jitsu é ilimitado. A gente nunca para de aprender. Não tem um X de técnicas. Não. É infinito, porque todo dia está se criando coisas novas, surgindo técnicas novas. Então, eu gosto muito de conhecer coisas novas. Então, quando eu viajo, por exemplo, eu não sou uma pessoa que vou viajar uma semana para um país e vou ficar naquele mesmo hotel uma semana, naquele mesmo ambiente. Não. Eu vou querer ficar 3 dias numa cidade, num ambiente tal, depois eu quero mais 3 dias em outra cidade. Eu quero vivenciar coisas novas, sabe? Por Legal. exemplo, eu já viajei para países, já viajei para 24 países. Eu já viajei para países que eu fui, países da Europa,
que não tinha tanto... As cidades que eu fui não tinha tanto natureza. Era mais questão de museu, história e tal. E foi interessante, sim, eu gostei muito. Até porque a gente conhece novas culturas, né? Aprende sobre a culinária, sobre o idioma e tal. Mas eu particularmente gosto mais de países com natureza. Assim, eu gosto de estar em lugares que eu fique mais próximo da natureza. Então, por exemplo, eu viajo um país que eu gosto muito, que eu já fui 3 vezes, a Tailândia. Quando eu viajo para Tailândia, eu não consigo estar no mesmo hotel a semana inteira só vendo aquele visual. Não, eu quero passar 2 dias no hotel, naquela praia, e eu quero 2 dias na outra praia, porque vai ser outro. Porque é coisa nova, entendeu? Eu gosto de vivenciar coisas novas. Legal. É a sensação que a gente é um eterno aprendiz, né? Que a gente está esvaziando o nosso copo o tempo todo e adquirindo novos conhecimentos, né? Ampliando nossa visão, né? Muito legal. Eu acho que o Tá. jiu-jitsu traz muito disso mesmo, né? Como é que você vê o jiu-jitsu, Priscila, daqui a 10 anos? Onde é que você acha que o jiu-jitsu vai estar daqui a 10 anos? Eu acho que com certeza vamos ter muito mais técnicas novas. A gente vê aí que o jiu-jitsu tem evoluído cada vez mais. Assim, tem gente até que não curte muito o new game, né? Que fala que é muito enrolação, o pessoal ganha de uma vantagem, guarda lapela. Eu praticamente gosto de tudo no jiu-jitsu. Eu gosto do old game, gosto de penso que o principal objetivo no jiu-jitsu é finalizar, é sim. Quando eu tô no treino, eu quero finalizar, eu busco finalizar. Mas eu também gosto do new game, eu gosto das estratégias novas que o pessoal tá usando. Hoje tá uma parada mais profissional. Então a galera quer ganhar, independente se vai ser finalizando ou não, a galera quer ganhar, porque tem grana envolvida, tem patrocínio envolvido, né? Então eu consigo ver beleza nos dois, tanto no old game como no new game. Porque às vezes a galera assiste uma luta do new game e acha que é muito parada, porque ali tem lapela, não é aquela coisa mais movimentada. Mas eu consigo ver beleza também no New Game. Eu acho que toda evolução do jiu-jitsu é válida. Eu acho muito interessante, por exemplo, o Kenan Cornelius, o jogo dele de lapela. Eu piro naquele jogo, porque o cara fez um. Ele, a lapela é como se fosse uma parte do corpo dele, né? É mais um membro. Porque ele Uhum. faz tudo com lapela. Eu piro, eu estudo muito ele, né? Eu estudo muito. Depois que eu lesionei o joelho, eu tenho um ligamento rompido do joelho. Então, é uma guarda que me ajuda. Tipo assim, eu preservo o meu joelho quando eu tô fazendo ela, guarda lapela e também minha guarda. Então, eu tenho estudado bastante. Sempre presto atenção até na galera que é faixa azul e roxa. Os campeões mundiais atuais, que são azul e roxa, usam muito New Game, né? Eles usam bastante esse jogo novo. Tem até umas meninas também que usam bastante. Então eu vejo que daqui a 10 anos vai estar ainda mais. Vamos ter muito mais técnica, né? Vão inventar muito mais coisa, porque o jiu-jitsu é isso, estão sempre criando. E sou muito otimista em relação às mulheres. Eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter melhores premiações, como é que fala? Vai estar equalizado, né? A mesma Igualitária. equiparação. A Igualitária. mesma premiação para homem e mulher, né? Também sou otimista sobre mulheres como, posso dizer, linha de frente da academia. A gente ainda tem poucas, né? Mulher como a chefe da academia, por exemplo, como a Ana Carolina Vieira e a Luna Uzugui, que agora elas têm a academia delas. A Gabi Garcia tem a academia delas, né? Tem Bruna Legal. Ribeiro, uma que tá também que é líder de uma academia em São Paulo. Então, eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter muito mais mulheres líderes de academia. Né? Isso é Legal. importante também. A gente ter as mulheres A como Kira, né? líderes. A Kira Grace também, né? Abriu uma Akira também. Grace, exato. Akira Grace. Isso vai ser importante até para trazer mais mulheres, ter as mulheres como líderes, entendeu? E para as mulheres colocarem também suas ideias femininas dentro da academia, né? Legal. Então, eu vejo assim, com muito otimismo. Acredito que cada vez mais vai aumentar o número de praticantes. E um sonho, para mim, seria que daqui a 10 anos a gente, em menos tempo, tivesse um projeto escolar no Brasil. Que nas escolas do Brasil, né? Mas isso aí é um sonho, assim, eu não vejo ainda a probabilidade de acontecer, mas seria Legal. ótimo.
Bacana. Quem é uma mulher que você gostaria, uma mulher faixa preta que você gostaria de ver a gente bater um papo, feito a gente estar batendo aqui com você? Quem é uma mulher que você gostaria que a gente convidasse? De Recife? Qualquer lugar. A gente foi buscar você no Emirados Árabes. A gente foi buscar você no Emirados Árabes. Não, eu não falo assim, se é das meninas de Recife, né? A que vier na sua mente. A que vier no seu coração aí. Deixa eu ver, peraí. Amanda. Sabe quem é a Amanda? Amanda Carvalho. A Amanda foi a minha maior adversária de todos os tempos. É? É isso. Sabe quem é a Amanda? Não, não sei. Não conheço. Amanda ela é de onde? Amanda, ela era de Recife. Ela é de Recife. Hoje em dia, ela mora em Fortaleza. É casada com um faixa preta também, a Mi. Eles têm uma academia. Ela era da PFC. Ela era aluna do Alisson. Não, Ok. ela era aluna, acho que treinava com o Alisson também. A Suelen que sabe. A gente lutou muitas vezes. Teve uma época aqui em Recife, quando tinha luta feminina, era eu e a Amanda. Então seria legal conversar com ela. É uma querida. A gente lutou muitas vezes. Ela foi pioneira em projetos como Campeonato Feminino no Nordeste. Ela fez primeiro campeonato feminino no Nordeste. Então, assim, seria legal. Ela mora em Ceará, Sueli. Eu escolhi uma menina de Recife, né? Pra gente conhecer melhor as meninas da área. Ok. Vamos procurar a Amanda. A Suelen é outra que eu vou bater um papo com ela também. Ela está aqui participando das lives. Também. Daqui a pouco ela vai ser intimada aí. Suelen das antigas. Suelen das antigas. Das antigas. Se eu, na minha época, quase não tinha mulher, na época da Suelen, menos ainda. Porque a Suelen é antigona. A Suelen e Viane, elas são mais antigas. A Amanda seria legal também, porque a Amanda faz tempo que eu não falo com ela. Legal. Pô, o primeiro a Carla falando. Primeiro campeonato feminino foi feito por Amanda. Ela teve essa ideia de fazer o campeonato feminino anos atrás. Legal. Vamos atrás dessa mulher, então. Vou procurar ela no Instagram. Quem tiver ela no Instagram, manda para mim. Depois aqui que eu vou procurar ela. Tá bom? Tá certo. Cara, vou te falar. Mulher, a gente conversa 2 horas e parece que foi pouco. É um fenômeno que não se explica. Eu não sei como é isso. A gente fala os homens com 1 hora, os caras parecem não ter mais o que falar. A mulherada, 2 horas, tá chegando a 2 horas. Falta 7 minutos para fazer 2 horas de live. E parece que foi rapidão, né? E olha que ela falou que foi estreia dela, né, Priscila? Primeira live aí, imagina. Primeira live. Ó, Sueli falando, a Amanda vive do Gil. A Amanda trabalha com jiu-jitsu, né? Tem uma academia lá no Ceará com o marido dela e ela vive de jiu-jitsu há anos. Aí seria interessante falar com a Amanda também. E com a Sueli também, que a Sueli é antigona. Viu, Sueli? Corra não, vai ter live com você. Vamos ter que dar um jeito aí dela falar também. Ela vai. Bom, tá faltando aqui 6 minutos pra gente acabar a live, completar as 2 horas. Então deixa eu dar algumas informações aqui. Primeiro, essa live, a gente vai subir ela para um canal do YouTube, então ela vai ficar gravada. A galera que por alguma razão não pôde participar ao vivo, vai poder ver depois. Eu vou mandar o link para a Priscila, e aí você pode compartilhar com a tua galera aí também. Quero te agradecer, Priscila, por tudo que você compartilhou com a gente, coisas íntimas da tua vida, e você trouxe aqui para a gente. Eu acredito que pode ajudar muitas pessoas, né, que podem se identificar com você e ver em você aí uma vencedora que superou tantos obstáculos e desbravou tantas coisas e alcançou seus objetivos e está traçando novos objetivos para a tua vida. E eu espero que possam surgir novas Priscilas contando novas histórias também de superação, né? Enfim.
Então, primeiramente, é um sentimento de gratidão pelo que você trouxe para a gente, tá? Eu queria também aproveitar essa live para dizer, ontem a Hanna, que é a faixa roxa lá da equipe, trouxe para mim num grupo que tem uma menina, aluna de Gutenberg Melo, que sofreu, teve que fazer um parto antecipado, Minha prima, né? é minha É prima, sua, ela é sua Tâmara. prima? Ela é casada com meu primo, então é da família, né? Com Ok. prima. Sim, ela Então, tá hospitalizada. a gente quer fazer uma mobilização aí para ajudar ela. Aí, né? Fez um parto, né, antecipado, o bebezinho me parece que está bem, né? Tá Mas vai bem. precisar de fralda, de leite, né? E eu vou deixar na descrição dessa live todas as informações das pessoas e como as pessoas podem ajudar. Então vai estar no canal do Instagram e no canal do YouTube. Quem puder ajudar a arrecadar, ajudar de alguma forma, a gente vai estar fazendo uma mobilização nesse sentido. Né? A gente entende que faz parte, é uma das missões da gente enquanto comunidade de jiu-jitsu. A gente, que bom que a gente quebrou essas barreiras de equipe. O jiu-jitsu Sim, virou, o kimono virou um passaporte, né? E a gente pode se sentir verdade. família, mesmo sem a gente conhecer a pessoa, mas a gente pode se sentir solidária enquanto ser humano dela. E eu vou estar colocando essas informações aqui na descrição dessa live, tá Perfeito. bom? Perfeito. A notícia que eu tenho hoje é que ela tá estável, né? A Tâmara, ela tá estável e tá tomando medicação. Desinchou bastante, porque ontem ela antes tava muito inchada, porque tava com um probleminha em um dos rins. Mas hoje ela desinchou bastante. E tá aí, os médicos falaram que tá melhorando, né? Os resultados dos exames dela estão progredindo, tá melhorando. E a bebê tá no hospital também, mas tá bem. Então, se Deus quiser, logo, logo elas estão em casa. Agradeço pela força da galera aí nessa campanha realmente importante. Meu primo, que é o pai da criança, casado com a Tâmara, trabalha como Uber. E, inclusive, ele estava sem trabalhar como Uber por proteção da Tâmara, por ela estar grávida. Ele parou de rodar para não pôr em risco ela e a outra criança, porque eles têm uma outra filha pequenininha, de 3 anos, 4 anos. Então, ele estava sem rodar, né? E, infelizmente, ela contraiu, mesmo assim, o vírus com a obstetra. Pelo que eu fiquei sabendo, foi pela obstetra, que também não sabia que estava com vírus. Então, agradeço a todo mundo aí que puder ajudar e também com a oração para que ela saia dessa logo, logo. Tá bom? E já Legal. que o senhor falou que não tem isso de bandeira, que a gente, todo mundo família, o kimono é passaporte, eu já vou logo pedindo para fazer uma visita na sua academia, tá? Na Oh, Rise. Como vai é que ser chama? Rise. Rise. Eu quero fazer uma visita, tá bom? Vai ser um prazer para a gente receber você. Eu quero que você faça um seminário lá para a gente. Vai ser um prazer. Vai ser um motivo de orgulho para a gente. O significado de Rise significa se erguer na vida, né? Então, Massa. esse foi o propósito da gente colocar esse nome. A gente acredita que o jiu-jitsu tem essa capacidade, né? E na vida, muitas das vezes, a gente vai cair na vida, né? Por razões que não dependem somente da gente, mas a gente vê no esporte, na arte marcial, essa capacidade de se reerguer, de levantar a gente novamente. Para a gente Exatamente. finalizar, a gente tem um pouco mais de 1 minuto aqui. Tá bom. Me fala um filme ou um livro que marcou você e que você queria compartilhar para essa galera assistir na quarentena. Ou um filme ou um livro aí. Filme Cinderella Man, que em português é Luta pela Esperança. É a história do Tá? boxeador Tim Braddock, que ele parou de Show. lutar porque quebrou a mão. E aí ele passou por necessidade, até que ele voltou a lutar, né? Ele se reergueu através do boxe, porque ele passou muita Legal. necessidade com a família dele na época que ele teve que parar de lutar. É bem legal o filme. Depois ele se tornou campeão mundial no peso dele.
Então é A Luta pela Cinderela, Esperança. Cinderela Man. Cinderela Man Cinderela aí. Man, mas em português é A Luta pela Esperança. É um filme de Pô, 2005. É show. Não irado. conhecia. Eu acho. E é baseado na Pô, história do Jim Braddock. E o legal. livro é o Manual do Guerreiro da Luz, de Paulo Coelho. Desculpa, fugiu. O livro Manual do Guerreiro da Luz, de Paulo Coelho. Show. Bacana. Muito Suelen bom. Suelen já aproveitou a live para dizer que aguarda você também lá, na academia dela também, tá? Pode me Então, convidar tu já quando tem, eu estiver em Recife. tu já tem 2 compromissos assumidos aqui no Brasil, tá? Um na Rise e um lá na Hack Fight, lá com a Suelen na ZR. Ótimo, eu vou sim. Adoro visitar a academia e treinar. Ano Bacana. passado eu visitei algumas academias, treinei na Federal, o treino da Federal muito bom, gostei muito. E agora, quando eu for, quero visitar mais academias e tal, independente de bandeira, né? Eu quero é treinar e me divertir e aprender com a galera. Show. Bacana. Deixa uma mensagem final aí para a comunidade do Jiu-Jitsu. Se despedindo aí. Então, galera, fica em casa, quem puder ficar em casa nesse período, fica em casa, mas tente se movimentar, fazer alguma atividade, né, para manter a saúde. E para as meninas que estão começando agora, que sonham em viver de jiu-jitsu, acreditem, corre atrás, que realmente acontece quando a gente trabalha duro. Basta a gente primeiro acreditar e correr atrás também. E bons treinos para todos. Daqui a pouco, se Deus quiser, vamos estar treinando com nossos amigos. Então, treinem em casa, porque senão vai pegar uma fominha que nem eu, viu? Quem não estiver treinando em casa, eu vou chegar com tudo. Priscila, adorei conhecer você melhor, tá? Foi muito legal esse bate-papo, bem espontâneo. Parece que você já dá entrevista faz anos aí, né? Foi muito natural. Siga firme na quarentena e deixo aqui também o canal aberto aí para você em qualquer momento que você precise, seja na síndrome do pânico, se quiser conversar com alguém, deixo o meu canal aqui aberto para você também, tá bom? Muito obrigada, tem professor. 20 segundos, a live vai cair. Hanna, eu vou dar o cheiro para Iron, ela está dizendo que não consegue parar de olhar meu cachorro aqui atrás, então vou mandar um beijo para ele. E um beijão para você, Priscila. Só o Ramadan Karim para as meninas árabes, porque entraram várias meninas árabes aqui.